Já aconteceu Piroca até na do cara assim, não, porra, eu conheço fulano tal, dono da favela, a gente monta uma lá, meu irmão, não vai pagar energia, quero ver a light lá desligar e tal. Pô, Caraca. cara, é uma boa ideia, mas fecha com outra aí. Eu também sem tempo essa semana, eu te ligo daqui a alguns dias. Exatamente. Fala Tigrada, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou excepcionalmente serelepe, não repare a abertura deturpada, tá bom? Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso a gente está sempre trocando ideias sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja no bate-papo com convidados especiais, como temos aqui hoje, ou lendo algum livro maneiro. A cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Uhul! Esse nervoso? aí, nervoso, serelepe, é o Rodrigo Renter, cofundador do Tigrão do Cifrão. Tem eu, Diogo Baense, o outro cofundador. E nós temos também ali nos bastidores, Carol de Almeida. E Carol. E também o Cadu Chanoel, grande Cadu, mago do OBS do Vegas. Grande nem tanto, né? E como convidados especiais, temos aqui duas pessoas que vão trazer muito conhecimento. Antes, só de eu falar o nome deles para vocês, o Rodrigo falou aqui no final da apresentação dele, então tropa, vem com a gente, né? Tropa. Isso aí que eu descobri, que tropa pode ser usado como coletivo de burro, jumento. Ah, não acredito, vou ter que trocar a abertura. Não, trocar não, isso é um elogio, cara. É? Porque a gente mesmo aqui do Tigrão não diz que a gente tem que ser sempre o mais burro da mesa? Hoje nós somos muito burros aqui na mesa. Então vocês que estão ouvindo também, no bom sentido, vocês também são todos os mais burros aí. E vamos aprender muito com esses dois aqui que estão na mesa. Com quem? João Vitor Pitt. Quero depois saber sobre esse apelido aí. Claro. O Pitt é gestor de portfólio da Omega Digital Assets. Estudou economia no IBMEC, fez o primeiro curso de operador de criptomoedas do Brasil, na PUC-Rio. Pô, tirou onda. Tem também aqui comigo, aqui do meu lado, Paulo Fernando, CEO da Omega Digital Assets. Estudou engenharia na FRJ, IBMEC. Fez o primeiro curso de operador de criptomoedas do Brasil, da PUC-Rio também. Junto com o Pete. Junto com o Pete. Formado em finanças e blockchain. Iniciou no mercado financeiro em 2011, quando foi um dos fundadores da Liga de Investimento da Escola Politécnica, no mesmo ano. A gente é muito burro hoje. E agora entendeu o nada porquê faz da sentido. tropa? Nada, Já entendeu o porquê da tropa? Eles são aqui os diretores, CEOs, donos e responsáveis da Omega Digital Assets. E vamos falar sobre o quê? Pô, vamos, não sei, quer dar um oi aí, Paulão? Pra galera? Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade, né, de participar. Para a gente é muito importante, inclusive, a gente falar do mercado, que é contra a gente luta, né? Acho que o principal é educação. Isso. Então, enfim, estamos muito felizes com essa oportunidade e ansiosos aí para A gente vai fazer muita seguir o pergunta papo. idiota hoje, e aí Nada. vocês sejam gentis com a gente. Nada, nenhuma pergunta é idiota, pelo amor de Deus. A Então- gente que vai aprender boa, com boa, vocês, boa. cara. Demorou. Que isso. Pete, Não, obrigado bem-vindo aí, cara. Obrigado, Diogo, Rodrigo, cara. Pra mim é um prazer estar aqui junto com o Paulo, falar do nosso trabalho, falar do mercado que a gente gosta e pra gente é uma honra estar aqui, cara. Pô, valeu. E olha só, celulares vibrando aí na mesa podem mexer o tempo inteiro que os moleques não param. Eles operam dormindo. Tá, então sobre o que a gente vai falar hoje, Jogão? O título do episódio de hoje se chama assim, ó, O Chocante Mundo das Criptomoedas. Por quê? Porque pra mim, pro Diogo e pra todo mundo que a gente conversa, realmente foi um mundo muito chocante. Eu acho que vocês chegaram até a falar com a gente quando vocês conheceram também, deu uma expandida, explodida na mente. E aí a gente vai falar, pô, não tem como falar de começo, meio e fim, assim. Pelo que a gente pesquisou, a criptomoeda é uma parada muito gigantesca, de muitos tentáculos. Então a gente vai falar um pouco de polêmicas, vocês falam o que é mito, o que é verdade, o que acontece, o que não acontece, e diz como é que a gente faz pra ficar rico, essa parada rápida, sem chance de prejuízo. Me disseram que vocês têm essa receita mágica, então se você... hoje a gente tá, é sobre Vamos ver. é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem recadinho inicial antes da Eu gente tenho começar? sim, só avisar aqui a todo mundo e lembrar, né, porque isso aí acho que todo mundo sabe, que a gente tem episódio novo como este toda semana no YouTube. Tem também esse episódio no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Cashbox e Radio Public. Cortes todo dia no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e Kuai. Então, o que eu peço pra você, galera?
deixa o like aí, metralha o like, metralha esse like aí pra galera, porque esse episódio aqui vai quebrar muito tabu, muito mito. A ignorância é a mãe do preconceito. Nossa, escreveu. Essa tá escrita aí, não. E no final a gente vai dar um bônus, porque a gente tem esse costume aqui, né? Todo final de episódio a gente dá um bônus. E o bônus, como de praxe, Rodrigão, A gente não combinou, mas já é a rotina, é assim mesmo. Tá, Toda gente. semana a gente decide no meio do episódio, finalzinho. A gente pode bolar alguma coisa É, aqui, de né? repente a gente pode fazer um sorteio. Olha, foi bom um Bitcoin. Sortear um Bitcoin, pô. Pô, aí eu vou querer participar. Só quanto tá um Bitcoin hoje, mais ou menos? Não sei. 28 mil dólares. 28 mil dólares. dólares. 150 mil reais, mais ou menos. 150 mil. É. Isso aí. Aí, Então, olha não, o sorteio que os mas caras não é fazem. não, gente. Não é não. Não é um Bitcoin. A gente fala brincando, depois é processado. Aí. Então, pô, queria saber, antes de qualquer parada, como é que tu, Paulo, sei lá, conheceu cripto, porque até onde eu sabia, tu estudava engenharia. Eu não sei se Isso. engenharia tem muito a ver com cripto, como é que foi essa história, como é que tu chegou aqui na Omega hoje? Assim, o mercado financeiro ele tem muito engenheiro, né? Principalmente por causa do raciocínio lógico e da formação matemática que o engenheiro recebe. Então, eu já trabalhava no mercado financeiro, como vocês falaram aí na introdução, eu comecei lá em 2011, dentro da faculdade, comecei a operar e etc. E aí vi que, enfim, o mercado financeiro ele contratava muito engenheiro, principalmente do FRJ, por causa da formação forte em matemática, mas a gente não tinha nenhum link do estudante com as instituições. Então a gente criou a liga, né, conseguiu investimento da Fundação Estudar, da época lá do Jorge Paulo Lima e tal. Então eu comecei a ter muito contato com esse mundo financeiro. Tudo bem, fui evoluindo, comecei a estudar. Aí, enfim, já tinha o meu emprego, trabalhava com renda fixa, né, no FDIC, um ativo com risco muito menor do que cripto, por exemplo. E aí, esse ser iluminado aqui que eu amo muito, me chamou para fazer o curso da PUC. Aí a Mas nossa... o primeiro do Brasil, Primeiro do Brasil. Foi o primeiro do curso Brasil. de criptomoedas do Brasil que a PUC ofereceu. Era um curso de extensão, né? Eu também trabalhava no mercado. Eu fazia estágio num Family Office. Eu era analista de crédito e de ações. E aí a gente teve essa oportunidade. Eu chamei o Paulo, falei, pô, preciso chamar alguém para fazer comigo. E de lá a gente ficou fascinado, né, com o cara tudo que chegou a na gente furada e aprendeu. falou, não vou nessa parada sozinho, eu vou chamar um brother. E aí a gente vê, né, como é que é. Não, é porque era um horário meio ruim, né? Era à noite, Era pô, ruim, era, sei lá, 8, 9 horas da noite. Eu falei, pô, cara, se eu terça for e sozinho, quinta. se bobear, eu não vou fazer. Eu falei, cara, eu preciso chamar alguém pra animar, né? Sim. Então, aí de lá, cara, segunda aula, assim, a gente teve literalmente uma catarse, assim. Falei, cara, que maneiro isso aqui. Que maneiro. Mistura finanças com tecnologia, né? Um mercado totalmente novo. E dali a gente entrou de cabeça nisso aí, cara. Isso foi em 2000 e... Foi em 2017. Isso. Início de 2017, assim. Eu não me lembro exatamente, mas ali fevereiro, Tá. março de E o 2017. interessante, para você ver como que é a conexão, a gente sentou separado um do outro para fazer a prova e a gente tirou exatamente a mesma Caraca, nota. é verdade. 8.3 lá no Mastermind, exame vocês final. estão ligados nesse jargão Mastermind do Napoleon Hill? Não. Não, Mastermind são quando duas pessoas têm um entrosamento com um objetivo em comum. Como eu e o Rodrigo, nós somos um Mastermind, eu e minha esposa, nós somos um Mastermind. Legal. Entendeu? E aí tem umas conexões assim que são além da física, entendeu? Entendi. E... Interessante. Mas isso tu ainda na tua carreira no mercado financeiro tradicional, Isso. você no mercado financeiro tradicional, aí Exatamente. conhecendo o cripto. E aí, beleza. Aí quando que vocês resolveram romper com essa história que vocês estavam fazendo e criar uma nova história dali pra frente no mundo cripto? Foi logo em seguida do curso, assim? Isso, a gente terminou o curso, aí começou a operar um capital próprio, pequeno, assim, né? Porque eu acho que qualquer coisa tem que ter skin in the game. Você pode estudar o que boa. você quiser, mas, meu irmão, colocou dinheiro e tá ali, com todo respeito, com o teu na reta, Isso a aí. coisa muda, entendeu? Então a gente começou operando o capital nosso, pequeno, de um amigo ou outro. E aí foi evoluindo, assim, naturalmente. E chegou um ponto que a gente falou, cara, beleza, isso aqui tem um negócio, tem futuro. E aí foi quando a gente decidiu realmente oficializar, né, a criação da empresa. Pô, uma parada
eu suponho que vocês tiveram, assim, ter uma certa coragem, né, cara? Porque é um mercado muito volátil, uma galera não conhecia. A gente vai falar disso, é muito atrelado a golpes, dúvidas, mitos e polêmicas. Não tinha muita gente fazendo isso, talvez agora tenham bem mais empresas fazendo o que vocês fazem do que tinha lá no começo. Enfim, foi um passo arriscado na minha visão, mas também. Pioneiro, né? Desbravador, né? E como toda coisa pioneira e desbravadora, a possibilidade de retorno é muito grande também, né, cara? Aquele cara que lança a 18ª empresa de Digital Assets no Rio talvez não tenha mesmo mercado, mesmo campo que vocês tiveram, assim, né? É risco, risco e retorno, né? Risco Poderia ter retorno. dado errado e como graças a Deus tem dado certo, assim, a gente sai na frente até por experiência, né? O mercado que tem aí os seus 11, 12 anos, a gente tem praticamente 6 de skin in the game. Então, assim, hoje, sinceramente, não existe profissional disponível com esse tempo de experiência. Existem muitas pessoas boas, mas não com esse tempo de experiência. Então, acho que isso que é o mais importante, né? E o mercado no Brasil ainda está se desenvolvendo bastante, né? Assim, ainda tem muito a crescer. Nos Estados Unidos o mercado cresceu bem, principalmente o mercado de mineração, depois que a China baniu essa atividade. Os Estados Unidos teve um boom de crescimento, tanto de empresas de mineração quanto de empresas de gestão. E no Brasil ainda está começando, assim, para vocês terem uma ideia, o Brasil representa 1% do volume global de cripto. Como É sempre, muito né? pouco. O Brasil atrasado, né? Exato. Com as tendências, né? Mas tem crescido muito o volume Sim. no Brasil. Então, 1% é pouco em relação a 100%, mas deve ser um volume muito grande. Sim, é um né? volume grande, é um Bilionário, volume grande. E, assim, tem crescido bastante, principalmente com a entrada de corretoras internacionais aqui também. Né? A gente tem algumas corretoras nacionais, como o Mercado Bitcoin, etc. Mas as corretoras internacionais entraram, como a Binance também entrou muito forte aqui, e fez com que o mercado crescesse bastante aí de usabilidade, volume. E o mercado brasileiro, por estar atrasado, ele está numa curva mais ascendente, né? Os Tem Estados pra Unidos onde não crescer, consegue subir o número de investidores na bolsa, por exemplo. Sim, né? E aqui o né? mercado tá. Hoje existe uma lei, né? A lei Bitcoin, que o Bolsonaro sancionou ano passado, já regulamentou o mercado aqui dentro, né? Você já tem como declarar Bitcoin no seu imposto de renda, então, assim, já tem uma jurisdição própria para o mercado crescer ainda mais aqui. E aí, beleza. Aí, terça e quinta à noite, curso da PUC, pá, criaram coragem pra fazer uma parada que ninguém fazia, nasceu o Omega. E hoje, onde vocês estão, assim? O que o Omega faz? Não sei. Como é que vocês atendem clientes? Como é que qual é o papel de vocês como Omega? Pode? Pode falar. Foi mal. Então, hoje nós somos uma wealth tech, ou seja, uma casa de investimentos com foco em o que a gente chama dentro do mercado de high net worth individuals. Então, são indivíduos de alta renda, né, investidores profissionais. Se você Sim. for considerar a definição de investidor profissional, é o cara que tem mais de 10 milhões de carteira, não significa que a gente só aceita, né, a partir de 10 milhões. Sim, mas é um foco, né? Mas é o foco, enfim. E outras instituições. Então, family offices, escritórios de agentes autônomos, bancos de investimento, enfim, instituições que desejam, né, adentrar de alguma maneira o mercado cripto. Então, além É só o mercado cripto de vocês. Não mexe Não. diretamente na bolsa, fundo imobiliário, pá, é cripto. Só cripto. Tá, beleza. mas Cripto aí... e ativos alternativos. né? Exatamente. É porque quando a gente fala cripto, o cara pensa logo em criptomoeda, em risco, etc. Mas hoje, por exemplo, você pode ter tokens que representam antecipação de recebíveis, como o FDIC, você pode comprar consórcio, créditos de carbono. Enfim, tem toda até ações tokenizadas você consegue comprar. Então, não significa que é puro risco. Você pode ter uma carteira de criptomoeda com riscos diversificados e diferentes classes de ativos também. Mais ou menos arriscada, com mais um tipo de Isso. ativo ou menos, dependendo do perfil daquele cara. Exatamente. Então, como o cliente nosso é high net worth, que a gente chama, acaba vindo, por exemplo, muito empresário que tem uma demanda, por exemplo, de pagar um fornecedor em outro país, via offshore, ou receber, tem o cara que tem um imóvel, ou enfim, algum empreendimento e quer tokenizar. Então, a gente acaba ali sendo um ajudante desse cara em relação ao mundo cripto, né? A gente tem que encaixar ali a estrutura cripto para melhorar da melhor maneira a vida do cara ali.
Caraca, mano, passa toda a parada na minha cabeça. Caraca, emissão de carbono, ações tokenizáveis, caraca. E o mercado de carbono, é legal falar que o volume, o maior volume hoje é já em blockchain, né? Do mercado voluntário de carbono. Existem as instituições centralizadas que têm o crédito de carbono ali certificado, mas o volume de negociação hoje em mercados digitais de carbono é maior do que no mercado tradicional. Mas o que é exatamente esse carbono? Carbono é o elemento químico, né? Exato. O crédito de carbono ele equivale a, acho que a 1 tonelada de CO2. E ali você pode ter diferentes tipos de carbono. Aí já é um pouco mais técnico, né? Essa parte. Ele representa É como se você fez uma obra, por exemplo, aí você desmatou aquela região. Então, aquela região, ela vai deixar de produzir X toneladas de oxigênio. Então, você compra um ativo que é como se fosse você estivesse repondo aquele oxigênio que você tirou da atmosfera. Destruiu aqui, mas você repõe. Mas você comprou exatamente. Igual O crédito de carbono equivale a uma área que tem plantado um monte de árvore, que produz tanto. Então, Isso você exatamente. faz na acerto de conduta, né? Quando você desmata uma área, Exatamente. aí você Repagar o replantio. Ou a sua empresa, quando ela deixa de emitir, você também pode converter isso em crédito, ou você pode compensar o que você está emitindo. E isso aqui no governo é relacionado à lei do governo para fazer isso? Como é que é isso? Alguns fundos de investimento, aqueles fundos ESG, que a gente chama já por compliance, só investem em empresas verdes, que tem essa preocupação. Sim. Então, como isso tem aumentado, é até a tese de investimento, né, que esses créditos de carbono irão subir de preço. Porque quanto mais a indústria vai evoluindo, né, vai ficando mais verde, então a demanda por essa classe de ativos aumenta. A Tesla, por exemplo, ganha assim, bastante dinheiro vendendo crédito de carbono, porque eles deixam de emitir muito com a produção deles, que é mais verde, né? Inclusive, ClimaDAO, né? Deixar aqui um nomezinho para vocês pesquisarem, um token. É uma cripto ligada a isso, ela é uma DeFi de crédito de carbono. Clima, né? Clima Começa com com K. K. Isso, ClimaDAO, que é DAO. É um marketplace tokenizado de crédito de carbono. Assim, resumindo. Tá. Incrível isso. Eles devem estar fritando a cabeça, porque eles pegam um mundo muito complexo, tem que botar aquela linguagem muito basiquinha pra gente. Claro, né? A gente tá e o Brasil é um país que está mais bem posicionado para esse tipo de mercado, assim, em termos de recursos, de empresas. Então, olha que legal, o Brasil tem tudo para ser um dos principais mercados de crédito de carbono do mundo, se essa tecnologia de fato começar a desenvolver, porque ainda está muito no início, né? Sim. Exato. Então, beleza. Tô processando aqui, tô tentando ficar calmo. Aí, perguntas muito básicas, que são minhas e são do povo também, mas para vocês é muito óbvio, mas para que serve, aonde uma criptomoeda ela é útil? Para eu tô falando agora na sociedade, para que serve uma criptomoeda? A gente sabe que eu posso pagar algumas coisas com cripto, posso receber algumas coisas com cripto, mas por que eu não uso já uma moeda que já existe, mano? Por que precisaria de criptomoedas para pagar e receber, por exemplo? Se até o Bitcoin vale tantos dólares, né? Eu não podia fazer em dólar. Pô, me paga tantos dólares na minha conta, eu te pago tantos dólares. Por que cripto seria útil para pagar e receber, sabe? Bom, então, eu vou começar respondendo, assim, primeiro, eu acho que é legal eu explicar o que é o Bitcoin, né? Por que o Bitcoin foi criado. Por favor. O Bitcoin, ele é uma rede digital de transferência de dinheiro entre partes. Tá. A definição técnica é essa. Ele foi criado para ser um sistema financeiro onde você pudesse transferir qualquer quantia de dinheiro independente de um agente central. A rede funciona de forma descentralizada. E essa descentralização, o pilar dela, são os incentivos que a rede dá para as pessoas usarem e colaborarem com a segurança e o desenvolvimento daquela rede. Nisso, o Bitcoin ele nasceu justamente para ir mas para ser um sistema paralelo ao sistema bancário tradicional. Quando você faz um Pix, uma transferência, o banco ele tem que validar aquilo de alguma forma. É um agente mediador ali, né? Um agente central. O Bitcoin não, quando eu te mando uma quantia em Bitcoin, eu posso mandar agora qualquer quantia para qualquer lugar do mundo com liquidez instantânea, pagando uma taxa muito barata, assim, eu posso transferir bilhões de dólares pagando centavos de dólar. E sem ninguém autorizar. Você autoriza e você valida
e você confirma que aquela transação foi feita. Eu não fico na mão de um presidente do Banco Exato. Central que pode, do dia Exato. para o outro... Esse é o propósito das criptos, foi que elas foram criadas para serem um sistema financeiro paralelo ao sistema tradicional. Claro que os dois funcionam em harmonia, né? Mas assim, vou dar um exemplo da Rússia, por exemplo. Quando começou a guerra, a Rússia ela sofreu sanções econômicas, né? Ela ficou impedida de transacionar pelo SWIFT, ela abriu portas para receber Bitcoin e negociar o seu petróleo. Deve Então, ter assim, aumentado muito mais as transações em aumentou. cripto nessa época, porque Sim. o cara tava com o sistema tradicional bancário meio Não, parado, capenga, né? É travado, assim. SWIFT é transação internacional. Exato. Isso. Eles É o deixaram de usar. Pix internacional. Eles deixaram de usar, não. Eles foram proibidos de usar e eles começaram a usar Bitcoin, que é um sistema que não depende de governos, de países para funcionar. E aí, fazendo um paralelo, a Rússia, né, num motivo esdrúxulo, né, de guerra, né, foi bloqueada. Mas se isso aconteceu, isso pode acontecer com qualquer um, né? Qualquer um. Pode, qualquer um. E o Bitcoin tá ali para impedir que essas transações sejam Exato. bloqueadas. Então, né? o valor do Bitcoin, assim, é ligado a isso. É você poder ter um ativo que ele é inconfiscável, né? O governo pode bloquear sua conta bancária, pode bloquear suas ações, seus títulos, mas o Bitcoin ele é inacessível para qualquer agente central. Só você tem a sua chave privada que dá acesso àquele Bitcoin, por isso é uma criptomoeda, né? Porque existe uma criptografia ali, que ele tem uma chave pública, que é aquele endereço grande, com letras e números, e você tem a chave privada, que só essa chave acessa aquele endereço. Então só você tem acesso a ele. O valor do Bitcoin tá aí, assim. Só uma perguntinha sobre isso que você tá falando. O Bitcoin é meu e tá protegido e é inconfiscável se ele tiver numa carteira minha. Enquanto tá na corretora, isso Sim, não é bem perfeito, assim, cara, né? perfeito. Bom ponto. Assim, quando ele tá numa corretora, você já tá ali numa terceira parte, né? Você já tá ali num agente central. Seria confiscável pelo governo numa situação extrema aí, minha Seria legal, com a confiscável, justiça, assim, né? o governo pode pedir o bloqueio da sua conta, pode pedir a corretora para passar os seus dados de E a transação. própria corretora pode bloquear também. Importante falar isso. Dependendo de Ou a alguma conduta corretora minha, pode. né? Um risco maior até. Ou a Exato, corretora isso. pode quebrar, que foi o que Aham. aconteceu com a FTX, né? As Legal pessoas que falar. tinham ativos lá não vão conseguir receber porque a corretora quebrou, enfim. Eles faziam lá um monte de coisa ilícita lá com o capital dos clientes e, nesse caso, você perdeu os seus bitcoins. Existe uma frase no mercado que é assim, not your keys, not your coins. Eu ia te perguntar se isso aí é por isso, então, né? É por isso que você, Aham. quando você tem uma ledger ou uma carteira de papel que você tem a chave, aí o Bitcoin ele é seu de fato. Quando você está numa corretora, o Bitcoin está custodiado com a corretora. Ela só te dá uma conta ali, assim É como... dela O até Pete, que... por exemplo, dela, é dela. a chave dele fica num chip aqui implantada na mão. da Brincadeira. mente do cara, da Mas forma tem holográfica. pessoas Tem que fazem pessoas isso. que fazem isso. Ué, mas que muita responsa isso também. A gente não tá acostumado a ser líder e gestor da própria vida. É a visão que eu tenho na sociedade. A gente Sim. passa a responsabilidade pro governo, passa a responsabilidade pro síndico do prédio, pro Detran, a gente tem esse hábito de passar a nossa responsabilidade das coisas. Então o banco tem que cuidar do meu dinheiro, se tiver algum problema eu vou lá reclamar com o gerente. Aí agora, você tem uma chave que depende de você. Se você Exato, perder, exatamente. acabou a fortuna da tua Acabou, família. A você gente não não- tá acostumado a não ser dono da tem nossa Se vida. você quem- digitar uma letra errada ali numa transferência, tchau. Não vai achar, não vai receber nunca mais. Então, assim, não tem a quem recorrer justamente por ser Exato. descentralizado. Você não consegue estornar uma transferência de cripto. É muita loucura, cara. Se você transferir errado, já era, assim, Já Teve perdeu. um caso de um inglês que deixou, acho que perdeu um HD. Ele perdeu um hard drive, acho que o nome dele é James, alguma coisa, eu não me lembro agora. Mas ele lá atrás, ele recebeu muitos bitcoins, né, eu acho que por dar palestra, eu não sei. E na época não valia nada. tinha né? muito valor, Não valia né? muita coisa e o cara também não enxergou muito valor naquilo. Ele jogou o HD fora. Então, e só pra entender, o HD não tinha os bitcoins ali dentro. O HD devia ter as chaves pra isso, né? Eu não guardo num pendrive o Bitcoin em si, né? você guarda a chave. O Bitcoin ele não está em lugar nenhum, Ele tá né? na rede. Ele tá na rede. Aí Exato, ele entendi. possivelmente perdeu um HD onde ele tinha anotado um bloco de notas, sei Exato, lá, de ele repente anotou as a chaves, chave né? dele lá. Porque, Deve ter muito Bitcoin por aí que nunca mais vai cara, ter dono, eu né? acho que 20% da oferta total de cripto 4 tá milhões perdida para e sempre. pouco. 4 milhões de bitcoins, assim, estão perdidos. O quê? Com todo respeito, você ouvinte, você amigo Tigrão, Tigrona, quanto mais
vocês perdendo pra mim melhor. Se não for os meus, Não, isso porque é bom pra, valoriza o isso que é bom ficou. pra quem Isso tem, aí, fica exatamente, mais escasso. fica mais Ah, barato. modo, cara. Um valoriza ativo que já é mais. escasso, o Bitcoin tem uma oferta máxima de 21 milhões. Ele não vai emitir mais 21 porque... milhões de unidades de Bitcoin, né? Exato, ele Isso. funciona por software, não é igual o real, o dólar, que, pô, toda vez que o governo emite mais, o que você tem vale menos, né? Entendi. Imprime mais, quando precisa, imprime mais. Né? Exato. E só para fazer um ponto, né, como a gente está falando da história do Bitcoin, para vocês entenderem o contexto, né, da criação, ele foi criado lá em 2008, 2009, quando teve aquela crise dos subprimes, né, nos Estados Unidos. Então, com isso, a parte da população foi perdendo a confiança no mercado financeiro Olha tradicional. só. Sim. O Então, Bitcoin foi a primeira cripto, então. primeira crise. Na verdade, foi a primeira que teve uma adoção global. Já existia um projeto piloto chamado DigiCash, que não foi, É verdade. não vingou, né, digamos assim. Então, as bases do Bitcoin ali, você vai olhar para o Adam Back, que está no white paper, o David Chaum, que é um criptógrafo que lançou a DigiCash. Então, toda essa base fundamentou a criação do Bitcoin, mas foi a primeira, né? Foi a pioneira. Tiveram outros telefones touch antes do iPhone. Só que não ganharam muito. Você exato, perguntar qual foi o primeiro exato, telefone exato. touch que mudou a realidade do mundial, foi iPhone, mas apesar de não ser o primeiro, né? E aí, cara, pegou. E para você ter noção como eles foram preocupados, né, na constituição do projeto, na publicação do projeto, ninguém sabe quem é. Assim, existem teorias, mas ninguém sabe quem é ou quem são os criadores do Bitcoin. É o Satoshi, É o Satoshi Satoshi e é um Nakamoto. pseudônimo. Nakamoto, Então, Essa assim, parada é muito pode ser um grupo de perturbadora. pessoas. pode ser pode os ser alienígenas, realmente espíritos, ninguém sabe. Ninguém O usa do mercado mercado acredita financeiro. que seja um grupo de pessoas, né, que se juntaram lá no Vale do Silício, mas realmente não se sabe quem é. Isso E eles têm isso Bitcoin. é uma verdade. Tem Existe a carteira do Satoshi. Gênesis, Que é o mais foi a gigante, primeira. né? Isso. E por que que eles fizeram isso? Porque como é descentralizado, se tivesse um criador, qualquer entrevista ou qualquer movimentação que ele Sequestro do cara. fizesse, exato, ia de alguma maneira movimentar o mercado. Eu dei uma entrevista aqui falando que eu vou vender meus bitcoins. O preço Aí ia... vai- Então, como eles não queriam nenhuma contaminação e que fosse totalmente Seria mais justo e descentralizado, mais neutro manter um anonimato para manter Exatamente. a moeda não Para você afetada. ter esse valor Isso. de ser descentralizado, porque senão sempre alguém ia ligar ali, pô, mas o Bitcoin é desse cara aí, né? Se ele Aham. quiser mexer ou fazer alguma coisa. Mas assim, de qualquer maneira, se existisse alguém, isso seria impossível. Também não conseguiria Porque mexer. você, para provar qualquer mudança na rede, todos os nodes, né, todos os computadores que têm a blockchain do Bitcoin baixada, ele precisa aprovar. Então, assim, é realmente descentralizado. É inviável, é É, impossível. é inviável o cara chegar, pô, eu vou emitir mais aqui, gente. Eu não vai existir Uhum. mais 21, eu vou emitir mais 10 milhões. Não vai conseguir. Não vai eles conseguir. teriam que fazer um hard fork, que é uma É uma divisão da bifurcação, rede. uma divisão da rede e criar um outro token. Então não seria que o já- Bitcoin, que já seria aconteceu o isso. Bitcoin. Primeiro foi o Bitcoin Cash, a Litecoin, esses ativos esses são são hard forks forks. da rede do Bitcoin. E Exato. não são Bitcoin, ou seja, o Bitcoin continua escasso lá nos 20 milhões. Funcionam e ali da 20% mesma perdido forma, pra mas sempre. com Exato. algumas mudanças. Por exemplo, a Litecoin ela tem o tamanho do bloco da rede é um pouco maior e o tempo entre cada bloco é menor. Então é uma rede mais rápida, mas assim, são pequenas mudanças que derivam ali da cadeia do Bitcoin. Aí isso é uma vertente, mas aí existe as blockchains de prova de participação que são iguais ao Ethereum. Aí são outro tipo de blockchain, funcionam de outra maneira, mas os grandes modelos que derivaram o mercado, assim, digamos, é o Bitcoin e o Ethereum. São as mais populares, né? E são as que têm mais valor, assim, são as que o capital institucional compra, são as criptos que vão, assim, se tiver um colapso, são as que vão perdurar sem a menor sombra de dúvida. Seria um dólar e um euro, assim, Exato, fazendo... exato. Maneira Cara, comparação. deu aqui, pô, você quer o quê? Você quer ter real? Você quer ter peso argentino? Não, eu quero ter dólar ou quero ter euro. Maneiro, entendeu? maneiro. No caso de cripto, Então, você vai ter Bitcoin e Ethereum, você não vai exato. ter Dogecoin, né, num momento de... Essa Dogecoin é do cachorrinho lá. É, do É um cachorrinho. meme. ela Aí. também se derivou do Bitcoin, só que a diferença dela pro Bitcoin é que a oferta dela é infinita. Não existe, quer dizer, infinita, não existe um valor máximo delimitado. Sim. Então ela é uma moeda inflacionária, né? Todo ano produz-se mais e mais, então o valor dela tende a cair e ela não tende a guardar valor a longo prazo. Assim, ela subiu muito porque
basicamente, né, só por Polêmicas, causa disso, notícias. o Elon Musk ficava postando, falando que tem, e então o mercado começava a comprar aquilo ali. Mas assim, eu enxergo a Dogecoin como um meio de troca, assim, por exemplo, o Twitter poderia integrar a Dogecoin como meio de pagamento. Seria interessante, porque é uma moeda que tem muita oferta, né, assim, o preço dela, se ela tiver bastante usabilidade, tende a não oscilar muito, porque tem uma oferta grande. Então, assim, seria uma função legal para Dogecoin funcionar como O meio de Elon pagamento. Musk interferia muito no valor do Bitcoin também, né? Sim, ele disse que comprou, né? A Tesla comprou quando o Bitcoin ele estava nos seus 30, 35 e aí isso fez o mercado gerar um hype, assim, né? Que a gente chama e foi lá para os 70 mil. Pô, eu não sei se eu tô certo também, mas eu acho que isso não é uma coisa específica do Bitcoin, o Elon Musk mexer no mercado do Bitcoin. Ah, mas poxa, é um mercado muito volátil. Eu acho que o cara mais rico do mundo, no mercado que ele quiser, ele mexeria muito. Mas Acho que se o o cara mais rico problema do mundo é que... falar que comprou a Coca-Cola, o preço da Coca-Cola vai mudar as ações. Mas no mercado de ações ele não pode fazer isso. Isso é crime. Ah, tá, não. Em cripto beleza. ele pode fazer, entendi. porque não existe essa... Ele não pode fazer isso se ele tiver as ações compradas. Exato, Por exato. exemplo, eu vou tomar Coca-Cola e ontem eu enchi o pote aqui de ações da Coca. Sim. Em cripto hoje isso quer dizer, era totalmente liberado, agora em alguns países você já tem uma regulamentação específica que também você pode ser punido por manipulação de mercado, Sim, enfim, sim. esse tipo de coisa. Leis novas que tiveram que acabar sendo criadas para um cenário que a gente não estava acostumado a ver antes. Né? Um Exatamente. cara mexer tanto no mercado tão ultrazilionário com uma ou duas declarações. Exatamente. E eu acredito que ele deve ter feito isso, né? Ele deve ter comprado antes, falou, cara, beleza, vou falar aqui, meu irmão, o preço vai subir, eu vou liquidar e legal, Vende fiz compra, alguns vende bilhões compra, a mais fala, aqui vende compra, não fala pra de novo, mim. fala que queria, volta. Exatamente. E hoje o Bitcoin ele se tornou assim, aí voltando um pouquinho, a gente falou que era uma rede, um sistema de pagamento, mas na verdade hoje ele se tornou um ativo também de investimento, né? Fundos, pessoas compram aquilo para fazer parte do portfólio junto com outras ações, outros fundos. Então o Bitcoin também replica um pouco o comportamento de um ativo de risco, né? Então assim, ele não funciona muito bem como uma moeda porque o valor dele oscila muito, né? Seria um meio de pagamento muito volátil, assim, né? Digamos. Hoje em dia você usaria um Bitcoin, com um Bitcoin você compraria um carro, amanhã você precisaria de 30 Bitcoins para comprar o mesmo carro, no outro Mas dia... aí existe a Lightning Network, que é uma rede do Bitcoin para pagamentos rápidos e que hoje tem uma adoção muito grande, empresas já usam isso, que você, por exemplo, eu te transfiro em Bitcoin, mas na hora que eu te transfiro, você recebe em dólar ou real, a rede Aí. já converte ali, então assim, ele também funciona como meio de pagamento dessa maneira. Mas Que tem um universo crescimento... vasto, né? Cara, que parada muito doida. E tem um crescimento assim mundial de pequenas empresas, pequenos sistemas que aceitam pagamento e recebimento de Bitcoin, né? Caixa eletrônico de Bitcoin, eu vi alguns países a galera fazendo, algumas lojas e hotéis que aceitam pagamento em Bitcoin e em outras criptos também, né? Sim. Enfim, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu não acho que é uma tendência isso voltar pra trás. Cada vez cripto vai ser menos aceita. Eu acho que a tendência Não, é que pelo seja contrário. cada vez mais... Porque é uma bolha, né? Como muita gente acha que pode ser uma Exato. bolha, né? Não, a gente já passou do nível de bolha, assim, já tem bancos centrais comprando cripto, países, adotando, né? Japão, Suíça, em que cripto El já Salvador. Foi El Salvador El que Salvador. o Bitcoin é a moeda É a oficial moeda também. legal e Pode pagar o país está imposto. comprando como parte do lastro do balanço Banco patrimonial Central. do país. Do país, né? Isso. Caraca. Então, Bitcoin hoje, assim, para certos países, ele está sendo regulado como uma commodity, principalmente nos Estados Unidos. Eles estão querendo taxar algumas criptos, não digo taxar, mas ter uma regulamentação mais comparativa, né, com o mercado financeiro tradicional, como se fosse securities, que a gente chama, né, valores mobiliários, mas o Bitcoin ele está excluído ali como se fosse uma commodity. Então, existe até essa discussão assim, o Bitcoin seria o valuation, a gente faz como se faz o valuation, sei lá, de uma ação, de um ativo financeiro ou de uma commodity tipo ouro, por exemplo. Então, eu diria que está indo mais para o ouro, assim, até pelo jeito que ele é minerado, enfim, que é um ativo cuja inflação cai ao passar do tempo, assim, tem certas similaridades. Você tem também uma não oferta usa limitada, muito para raridade, pagamento ali no teu dia a dia, você usa mais para Reserva de valor. reserva de valor. Então, Então, você falou. Isso aí, Eu tava aqui esperando a hora, falei, como que eu vou encaixar isso? Você falou duas coisas, vocês falaram duas coisas que eu vou juntar e formar uma pergunta.
A galera usa muito ouro, como você falou, Isso. pra reserva de valor, como você falou. E aí na minha cabeça, eu não consigo entender por que o Bitcoin pode ser usado também como reserva de valor. E aí a gente falou um pouco antes aqui da gravação do Ray Dalio, né? E o Ray Dalio é um cara que a gente chama, que fala que é o Ray pai Dalio aqui tem do Tidjão. Bitcoin. Então, e o Ray Dalio era contra. Chegou um momento que ele publicamente falou, olha, eu vejo que o Bitcoin ele é mais parecido com o ouro do que qualquer outra coisa. Sim. E eu endosso, aceito assim, como reserva de valor, ele é melhor tenho que no o meu ouro, cara, portfólio. porque imagina você transferir 1 bilhão De ouros. de dólares em barra de ouro. Você tem que transportar aquilo. É assim, Pesado, o Bitcoin né? é digital, né? Ele tá na internet. Então, pô, é muito mais. Instantâneo em qualquer lugar do mundo. Exato. E a confiança, assim, você, por exemplo, eu quero comprar $1.000 em ouro. Eu posso comprar a barrinha, mas eu compro um certificado de que em algum lugar existem $1.000 de ouro físico. Então você tem. Quem me garante que realmente esse certificado tem esse lastro, que são os $1.000 de ouro? É real. Então, Bitcoin não, a rede é pública, você abre lá, o Bitcoin tá lá, você sabe quem transferiu para quem, quanto, quando foi, você consegue ir puxando as transações até o momento que aquele Bitcoin foi minerado. Consegue ir até a origem. Consegue até a origem. Se aquele Bitcoin foi minerado lá em 2011, 2012, eu consigo ir para trás, essa Você carteira extrai, mandou pô, para quantos ele. bytes foram gastos para minerar aquele bloco específico? Exato, você Qual consegue foi ver o tempo tudo. E pra- tem um anonimato de quem comprou e quem vendeu. Um anonimato assim, eu não sei que foi o É, Paulo é e um- o Rodrigo que comprou exato, e vendeu, mas isso. você tem um número lá É de um identificação. pseudonimato, é um pseudonimato. Exato. Você tem aquela chave que você sabe que é alguém, mas aquilo não tem nome, né? Não tem. Então é um Não dá pro pseudonimato. cara ir lá em casa É. e me A não cobrar ser um Bitcoin. assim, o que que acontece? Por exemplo, eu sou golpista aqui, sei lá, Lava Jato. Cara, o que que vai acontecer? Em algum momento eu preciso transformar esses bitcoins em real, em dólar. Pronto. Então, eu faço isso de duas maneiras. Ou eu chego numa corretora, deposito aquele Bitcoin, como se fosse uma XP, né? Onde você vende sua ação e pega o real. Então, Tá. eu vendo aquele Bitcoin, a corretora me paga os reais ou dólares. Inclusive, se vocês quiserem abrir conta na nossa corretora, a gente vai fazer o sorteio aqui. O cara tá com o LED do vendedor ligado, né? Sempre, o não, pitch de sempre, venda sempre 24 ligado. horas. Só 24 uma, Isso eu aprendo muito segura com aí ele, que você vai esse falar. comercial. Só uma pausa aqui, porque quando a gente combinou o bônus, tava em intervalo, não tava gravado. Ah, beleza. Não, é? Não, é isso aí. E aí, só pra avisar a galera que tá ouvindo, assistindo a gente aí, que no final vai ter um link pra vocês se cadastrarem pra um sorteio com nada mais, nada menos do que uma conta na Omega, é isso mesmo, com $100 já na conta pra investir. 100 doletas. É Em mais de cripto, hein? 500 Em reais. cripto. Então, cara, se vocês segurarem aí por 4, 5 anos, subir mais ainda. vai subir muito mais. Muito Aí provável, vocês sim. contam pra gente que vocês É o conseguiram presente comprar. mais Não. caro que a gente já ofereceu em toda a Já. história do Tigrão. É Esses são verdade. os convidados mais ricos que nós já tivemos É aqui, verdade. irmão. Já demos cursos, Ideia. já demos várias coisas de sorteio mais $100 em Bitcoin, né? Vai ser Isso Bitcoin aí. não, é na conta. Não, em Bitcoin, Em Bitcoin. na É, na conta. Em conta, na Bitcoin conta na da conta. Omega Porra, não é Exchange. possível. Que é uma Aí você pode fração do fazer o que Bitcoin. quiser. Você Hein? pode vender e sacar em reais se você quiser. Você pode deixar em Bitcoin. Você pode Que comprar maravilha. Ethereum, se quiser, Operar, A galera pode- pode receber, depois ligar pra vocês e falar, me ajuda, não sei o que fazer, me ajuda, o que eu faço com Pode, isso, entendeu? com certeza. Inclusive, vai ser um prazer, sempre um prazer. A gente pode ligar a API no nosso sistema, né? Que a gente opera sem ter a custódia, né? Então foi até uma disrupção, porque isso quebra um pouco a barreira da confiança, né? Do cara, pô, me transfere aqui que eu vou operar pra você, né? Então construiu-se muitas fraudes assim. A gente conseguiu achar um jeito de ter a custódia na conta do cliente, ou seja, só você tem ali o acesso para depositar e para sacar. A gente pega a API de negociação da sua conta, pluga no nosso sistema e a gente faz as operações ali sem mexer no teu dinheiro. Vocês cuidam da Isso aí. carteira de cripto do cliente sem ter como sangrar essa carteira Exato, de forma é tipo- nenhuma. exato, A isso. carteira continua À no cara e vocês... distância. É Tá. como se fosse uma procuração, você pode mexer na minha, Exatamente, é na minha exatamente carteira, isso. mas você não pode sacar o dinheiro. Exatamente isso. Exato. A Se for gente ali sacar, vai vai pra ser minha o teu, conta, né? você vai É, isso aí, contratar exatamente. um serviço de trading com a Omega, é isso. Que legal, cara. Depois dessa resenha, lembrar qual era a pergunta que eu tinha feito. Lembra? Aham. E o Paulo, será que tu vai lembrar da Era do resposta? Paulo P2P, da corretora. Do contraventor, né? Não, mas fala aí de novo lavagem que- de dinheiro. Ah, tá bom. Isso. Eu sou
contrabandista de armas e aí eu vendi em criptos, né? Isso. Porque não é rastreável, nada, tô com as criptos, só que agora eu preciso lavar isso pra... Já tá on aí? Já tá... Já? Não sei. Ih, boa pergunta. Tá. Ufa. Já tá. Então, boa pergunta. Não, foi mal. Os caras lembrando de... A gente tá tão empolgado que vai fazer merda hoje. Esqueci de gravar. Então, como é que essas pessoas usariam isso pra lavar esse dinheiro? Isso, então, existem duas maneiras, né? Primeiro você vende para uma corretora, você entra lá, cria sua conta, transforma isso em real, vende para real ou dólar, né? Qualquer outra moeda, ou para outras criptos, e aí você saca para sua conta, ou existe o que a gente chama de P2P, né? Que é o peer-to-peer. Então você chega aqui com a tua carteira, ou pode ser física ou digital, enfim, e eu tenho dinheiro. Então você chega lá, Paulo, porra, eu vou te transferir aqui 0,1 Bitcoin, você vai me transferir 14 mil. Eu vou, transfiro aqui, então só eu vou saber que aquele Bitcoin é teu. Mas esse pessoa a pessoa, Isso. né, isso não deve ser escaneável, traqueável pela Receita Federal, por exemplo. Não. Eu acho que não. A não É uma ser coisa por- só entre vocês. Isso, entre a gente. A gente, só um parênteses, a gente não incentiva atos criminosos aqui. De forma nenhuma, isso aqui é só Estamos só curiosidade. explicando exato. como é o mundo A real. polêmica. Inclusive, assim, eu, por exemplo, eu vou ter que justificar por que que eu fiz aquela transferência pro Diogo, 14 mil reais. Que a Por quê? Receita vai ver que porque você vai tirou do cair, meu no Nubank, por exemplo, É, e vai passa cair pra lá, ninguém. exato. Mas, Exatamente. vamos supor que eu vendi armas, como você falou, ilegalmente, recebi em Bitcoin ilegalmente algum traficante mundial aí brabo. Quando eu passar esse monte de cripto pra corretora transformar em real, provavelmente a Receita vai sentir isso, né? Vai saber disso. Então, Sim. não sei se é tão... eu tô errado? Não é tão fácil assim você Pelo contrário, não é usar nada criptos fácil. pra esconder uma coisa, até porque fica um histórico inapagável. Na verdade, aquilo ali. isso as pessoas interpretam errado, assim, eu vou transferir em Bitcoin aqui que ninguém vai saber, não. A pessoa vai saber, Pelo sim. contrário, mito É isso, totalmente transparente. Aí existem criptos que são focadas em privacidade. A Monero, Zcash, esse tipo de cripto, você transfere e o sistema ali deleta a transação depois. Deleta o que a gente chama de log, né? Que é o histórico ali da Não, os operação. oligarcas russos, na época lá das sanções, eles transacionaram em Monero. O volume explodiu dessas Explodiu. criptos, assim. Porque é rastreável, aí é rastreável de fato. Não tem como você nem acessar a transação. E isso até foi um motivo do Bitcoin demorar a ser aceito, cara. Porque o Bitcoin foi descoberto, assim, né? Ele caiu... assim, as pessoas começaram a conhecer no mundo com a quebra da Silk Road, que era um marketplace de armas e drogas que a galera só transacionava em Bitcoin. Aí o FBI foi lá, quebrou, aí eles descobriram depois que tinha Silk Road 2.0, uma parada muito maior. Só que assim, por isso que o Bitcoin demorou a ser aceito. Ele assim, estava associado a uma associado coisa a isso. Só que, criminosa, cara, né? você para pra pensar, o dólar, porra, faz guerra aí no mundo todo. O ouro, né? Isso é... Vou na boca ali, eu pago em real. O negócio eu assim, pó, E né? nem por isso vai parar de usar real. O ouro também é usado pra pagar mau o uso Você tem, ele não diamante, tem a você ver com a tem liberdade, tecnologia, você né? Tem a pode ver com a fazer o que pessoa. quiser. Exato. Como também quando teve agora a guerra, né, Rússia versus Ucrânia, o Bitcoin também foi e está sendo muito utilizado para doações para a Ucrânia, principalmente. Olha aí, tem... Então, assim, você pode usar para o bem ou para o mal. Assim como o negócio dólar, né? é ter Você usa pro liberdade. bem e pro mal. O mau uso é da exatamente. pessoa, não da... Então, já da que a gente está tecnologia. falando nisso, eu queria continuar aqui sobre a questão de fraude, pirâmide. Eu acho que também está Maneiro. muito Importante, associado importante. com criptos, né? Sim. E muita gente tem essa ideia de que esse negócio do Bitcoin é furada. Mas não é o Bitcoin ou outra cripto. É como a pessoa que cai num golpe, né? Exato. Teve agora recente, a sede era em Cabo Frio, o GAS. GAS, do né? Perdemos Gladson. clientes para ele. Gladson, né? Fiquei triste quando Perdeu. chegou. Muito triste. Porque o cara tirou lá parou de pra- trabalhar com vocês pra investir numa parada que Porque acabou sendo... a afirmação do cara era a seguinte, porque lá o cara me paga 5% ao mês. Era 10. Era assim, 10%. era 5% é o do Palmeiras. Fica né? interessante. Então eu falei, cara, assim... E isso é a primeira, na verdade, assim, a primeira bandeira vermelha que você tem para identificar uma pirâmide. É. Se o cara fala que te paga um percentual fixo, Garantido. cara, né? esquece isso, Não porque tem isso não como. existe. Você fala irmão. isso, Não né? como, existe. Exato. Ele fala, não, mas o Bitcoin sobe
em média, 5.000% no seu ciclo de alta. Cara, o cara não vai te Não pagar tem 5%, como. porque vai ter um mês que o Bitcoin vai cair 30% e o cara vai te pagar Vai tirar do como? bolso, Até né? renda fixa, tá? É, Agora até renda mudou, fixa. era marcação a termo, Exato. marcavam lá na frente, acho que é termo a definição. E agora foi marcado a mercado. Então, quando Que é você o correto, comprava, né? que é o correto, você comprava um título que vence, por exemplo, lá em 2024, ele falava lá, ah, beleza, vou te pagar 13%. Só que isso na liquidação. Nesse meio termo, você tem variações ali da taxa de juros, etc., Uhum. que mudam esse spread, né? Sim. Esse Só que o banco rendimento. mostrava só o teu Só saldo que o já banco lá no fazia lá, vencimento. beleza, vou te pagar É. 14%, isso aqui dá tanto por mês e é isso. Mas não, agora mudou a regra e eles têm que marcar a mercado. Então até renda fixa tem uma variação É ali variável. pequena, É. mas teórica é variável, exato. Uhum. Então, assim, cara, prometeu alguma coisa, ainda mais em mercados voláteis como de cripto, pode ser 1%, é furada, E sai o, e fora o que é Bitcoin furada. é só um bode expiatório, como antes dos Bitcoins Exato. usavam opções Porque é futuras, muito né? atrativo, Usavam... né, cara? Você fala, pô, o Bitcoin, o cara fala, pô, se o Bitcoin sobe de $1.000 para 30 mil, o cara consegue me pagar 5 ao ele mês. consegue, ele E tá as ganhando pessoas, 30% cara, e e as me pagando pessoas 10, acreditam né? nisso. Exatamente. E as Só pessoas que no acreditam mês nisso. que o Bitcoin por fechar com menos 30, menos 40, como já aconteceu, até mais, Isso acontece, inclusive, né? Assim, exatamente. de Da onde forma que ele vai recorrente. tirar o capital? Vai tirar do capital que está entrando, porque o dele ali, com certeza, ele já garantiu, né? Sim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e a gente repete, né? A gente já sofreu muito isso, preconceito, Claro, claro. etc. Mas eu acho assim, o tempo demonstra, né, os players ali, as instituições que são sérias. Essas pirâmides Uhum. duram em média 3 anos, assim, o cara não aguenta. Exato, não Tirando, consegue. assim, o Madoff lá nos Estados Unidos, o cara ficou 40 anos com uma pirâmide, né? Eu nem sei como é que ele Eu não Exato. conseguiu conheço essa fazer isso. história, não. Pô, tem no Netflix o documentário do Mas como Madoff. assim, cara? 40 anos na pirâmide. 40 Pô, anos. 40 Mais anos, que cara. essa só em Cara, INSS. então era muita gente entrando Exatamente. toda hora, Cara, né? Pra muita se gente, sustentar. e eu não sei como que o cara fazia ali pra manter a galera. Tem no Netflix a série do Bernie Madoff. Esse cara até ele foi um dos fundadores da Nasdaq. O cara era visto no mercado como um cara assim fera, um cacete mesmo. O cara era sinistro, mas era uma pirâmide que o cara Que aguentou aí pagava 40 um e anos. pouco, E o hein? cara só Era um e quebrou, pouquinho que ele pagava. e o cara só quebrou porque veio a crise de 2008 e as pessoas precisaram do dinheiro e sacaram em massa. Ah, e Senão não o cara ia tinha. continuar, meu irmão. Até ele morrer. Pô, Ele merece se- até, viu merece isso, até cara. uma admiração, assim, o cara desse, né? Porra. Não, Não, eu me impressiono, cara. É manter Não, um castelo de pô, carta muito tempo em e como pé é que sem o cara cair, cara. Não, e aguentou ele assim? tinha uma instituição Ele tinha uma lícita que instituição Sim, lícita idônea, trabalhava né, e uma provavelmente. instituição, idônea, exatamente. exatamente. Então, e ele tinha esse negócio paralelo que, pelo menos o que a série conta, ele foi crescendo, crescendo até o momento que ele falou, cara, não tem o que fazer, agora eu vou ter que ir até o final. E aí ele conseguiu prolongar isso durante anos, assim, é Sim. realmente É impressionante, impressionante. assim, ó, foi um gênio que usou ali pro mal, Pra né? E o construir Pro negócio, mal. e o negócio lícito dele era uma empresa que cresceu muito, assim, o cara era realmente Ele era bom. bilionário, Ele tinha zero visão do mercado, assim, muito interessante. Ele ajudou a fundar a Nasdaq, a bolsa hoje de de tecnologia. tecnologia. Ele foi presidente. Só que ninguém sabia que ele era um piramideiro, né? Exatamente, Tinha o Dark Side É, junto ali, né, meu? Mas bizarro. assim, uma pirâmide, cara, é fácil de você identificar. E hoje, pô, como a gente tem a internet aberta, basta você fazer a diligência, né? Pesquisar. Uhum. Pô, Botar no quem é Reclame essa Aqui. empresa? Ver o Ver se CNPJ, tem ver o alguma Reclame coisa Aqui, da ver se CVM, existe As mesmo aquilo ali. pessoas, quem tá te vendendo, digita o nome do cara no Google, ele tem formação pra falar o que ele tá falando, ele se educou pra isso, ele tem processo, pesquisa lá, ele já participou, é sócio de outras empresas. Então, assim, hoje o Google é uma ferramenta que você digita o nome de qualquer pessoa, ela dá ali. Se o cara fez vestibular, se o cara tem processo, se o cara é sócio de X empresas. Então, enfim, Se o cara fala que garante Reclame tanto ao Aqui, mês, cara, furado. corre que é E furada. outra coisa, uma forma de identificar a pirâmide. Se explica que não é fraude, é porque é. Se ele faz de tudo pra explicar que não é, porque com é. certeza. exatamente. Tem muita coisa também, assim, claro, o marketing multinível é uma modalidade totalmente legal de propaganda, de Sim, de comércio, comercialização enfim, de produto ou comercialização, serviço. totalmente legal, mas acho que tem que desconfiar quando a oferta é muito boa, entendeu? Ah, você vai ganhar tantos por cento e aqui mensal vai pingar, e assim,
Acho que é É importante bom ponto, entender que o verdade. dinheiro não cai do céu. Não Se tem tá uma vindo, taxa. tá saindo de algum lugar, né? Então, assim, será que isso é saudável? E se a Consegue se esmola é demais, manter? o santo O desconfia. santo Essa questão do desconfia. marketing multinível eu vejo muito parecido com o Bitcoin, assim, o marketing multinível não é a maçã podre. Pelo Só foi contrário, utilizado pelo para contrário. ludibriar a Empresas Não, isso galera, né? empresas gigantes que gigantes se que utilizam usam, de é. marketing Não, nos Estados Unidos é multinível. muito mais vasto até do que aqui, né? Aqui são Exatamente, poucas empresas que... Polishop, É, Herbalife. Não, posto de Herbalife. gasolina, nos Estados Unidos tem comercialização de leite, de roupa, de tal. É tudo uma Exatamente, forma é de total. indicação e você ganha um percentual e tal. Isso, É legal lá, super tem... mega, mega legal, super funciona, mas quando a oferta é muito boa, no mínimo desconfia, né? Então, Venda um então, produto, assim, ganha juntando 95% de comissão. todos fica rico em esses 6 meses. pontos, cara, você Exatamente. identifica uma pirâmide muito fácil hoje em dia. Então a Omega não promete 5 ou 10% Não. garantido por Não, mês, não, não. Agora os caras não tinham nem como falar que sim. Né? A gente Exatamente. promete que a gente vai dar o melhor Isso aí. da gente para entregar resultado para o cliente, mas, cara, vai ter momentos de volatilidade que a tua carteira Isso é vai estar importante. para Queria, baixo. né? A gente queria poder pagar claro. 5, 10% todo mês, porque a gente cobra 20% de taxa de performance. Quanto mais vocês derem Então, pro se eu cliente, tivesse dando 10, eu ia ganhar 2 todo mês, Aham. mas O 20% de infelizmente... taxa de performance, pra quem tá ouvindo, seria o quê? A Omega fica com 20% Isso. daquilo que Se gerou você de lucro pro performar, cara. exato. Exatamente. Vamos supor, você aportou 10 mil reais, no segundo mês você está com 12. Desses 2 mil, a gente vai cobrar 400 reais, 20% disso. E eu É sempre nosso. falo aqui, eu prefiro dividir 1 milhão com você do que Lógico. ficar com 100 E mil se- reais Ah, sozinho, pô, sacou? isso, Porra. E se o Exatamente. cliente não ganhar, a gente não ganha. Assim, basicamente. Prefiro repartir um bolo do tamanho dessa sala aqui do que ter um bolo aqui Uma só meu. fatiazinha que era Uma Exatamente. dúvida minha. Se vocês não têm, vocês não têm acesso direto à conta do cliente, né? Vocês conseguem fazer as ordens ali de compra e venda, né? As Isso, estratégias. perfeito. E esse pagamento de 20%, ele é feito como? A gente chega no dia 10 de cada mês, né? E envia uma lâmina. Uma lâmina, para quem não sabe, é um PDF ali com todas as informações do investimento, quais moedas a gente tem em carteira, quanto que rendeu ou não aquele Quanto o capital. cara tá te devendo. Ali, né? Exatamente. E tem ali taxa de É performance. boleto, né? a gente gera um não invoice, é descontado, né? Pode E o ver pelo cliente, nosso cara, app e o cliente também. que tem que transferir pra Fazendo gente. marketing, a Entendi. gente tem o nosso app aqui, se chama Omega Pro, para iPhone e Android. Então, Caralho, pessoal esse que moleque, quiser vamos conhecer contratar esse mais. moleque pra trabalhar aqui. E aí o cara vai lá, chega no dia 10, a gente cobra, pagou, Pô, é tudo até um voto de certo, não confiança que pagou, vocês estão dando E pro se, legal. e se o isso, cara cara. não pagar, Para a de gente, operar. a gente desliga a API da conta dele. Exato. Aham. Então, assim, a gente fica refém do cliente pra gerar Como esse... já aconteceu. Vocês estão dando voto de confiança pro cara. Confiarem a gente, exato. Já aconteceu, já cara. aconteceu. Aí a Sumiu gente e pega, não paciência. recebeu. Até teve um, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas. Não, pode falar aqui, só a família. Não, aqui. cara, a gente fez um trade, assim, absurdo na conta do cara mesmo. A gente tinha gerado um lucro, assim, pra Omega de uns 6 mil dólares. O cara pegou, sumiu. Sacou Foi em o dinheiro. dezembro de Pra ele valeu a 2018, pena. né? Ou 19. Pô, parabéns pra ele, Foi- foi com 100 mil É dólares. isso aí, A mais, $100 mil, né? vai no quinto Pois é. dos infernos. Aí a pagar gente, ele. moto, né, né? paciência, não recebeu. Na época a gente nem tinha API, né? A gente não tinha esse sistema, enfim, aí a gente ficou sem receber. Mas esses negócios que não recebem antecipado, todos eles têm esse risco, né? Claro, Isso aí claro. é calculado, né? Claro. no- É um na percentual previsão, pequeno, né? imagina, assim, né? Isso não deve acho que acontecer foi o toda único hora. caso. Não, assim, foi, não. É isso não pelo acontece. perfil de cliente de vocês, né? Exatamente. Caraca, se o exatamente. cara ganhou esses 6 mil, era 20% de tudo que ele ganhou, pô, a tendência era falar, pô, vou continuar com vocês, vocês vão me fazer ganhar Deu mais. né? mole, O cara deu mole, deu mole. Borrão no mau sentido, né? Como eu falei no início. Era um lucro de aproximadamente 30 mil dólares, né? Na conta dele, pra dar isso, 20%, No outro 6 mês mil podia estar é mais lucrando de um- novo. Parabéns pra ele. Então ó. vou aproveitar o gancho aqui, vocês estão falando já do Omega. Então, Sim. pá, virei cliente do Omega, tô ali com 15 milhões com vocês. O que eu posso fazer? O que eu posso esperar do Omega? Tópico 1 aqui, eu conseguiria aumentar meu patrimônio com Omega? É um foco de vocês? Sim, Cara, Aumentar- esse é, o aumentar nosso, patrimônio. esse é o nosso foco principal, né? Assim, a longo prazo a gente busca entregar resultado e o resultado é aumento de patrimônio. né? Tá. Lembrando que assim, não tem mágica. E a gente tenta sempre construir parcerias. Então, pô, a gente é totalmente transparente, aberto, entende qual é o perfil, cada pessoa tem um perfil de investimento diferente. Tem o cara que quer ter ali um rendimento mensal, apesar da gente não indicar. O cara quer ter um rendimento ali pequenininho mensal, o outro aqui quer
crescer a longo prazo, só vai encostar daqui a 5, 6 anos, Uhum. mas o mercado é variável, é volátil. 2022, por exemplo, a gente fechou o ano negativo. Quem Sim. entrou em 2022 agora que está recuperando capital. Sim. Então, o nosso foco é sempre médio e longo prazo, acima Sim. de 2 anos, 3 anos, acompanhando os ciclos de mercado. Por exemplo, hoje, desde a nossa concepção lá em 2018, no início de 2018, nós não temos nenhum cliente no prejuízo, a não ser os que entraram na metade Sim, do nesse- ano passado até O agora. acumulado de Mas Mas 2018 o o até acumulado, aqui é de isso. 300%, mais ou menos. Em 2021, no topo do Bitcoin, Muito chegou bom. chegou a 800%. Exato. Só que aí quem entrou ali depois Aí diminuiu. perdeu. Porque Claro, assim, claro, cara, são- ano passado, assim, foi um ano muito difícil para qualquer ativo de risco, né? Pelas condições macro, aumento de juros, inflação altíssima, guerra, cenário muito complicado. Mas em cripto teve ainda, situações que ninguém esperava. A gente teve 4 eventos de quebra de corretora da FTX, Isso quebra foi- da Luna, que era uma cripto top 7, Só teve porrada. quebra do fundo Three Arrows Capital, que era muito ligado à Luna, mas um fundo gigante. Aí teve quebra da Genesis, da Voyager, várias empresas grandes. Então, assim, realmente foi um ano muito complicado. Aumento da taxa de juros. Foi um ano que teve o maior número de ativos hacks no risco para mercado, né, baixo. em dólar, denominados em dólar. Então, assim, realmente quem conseguiu performar em cripto ano passado, eu tiro o chapéu, assim, eu não vi nenhum fundo positivo, né? Se pegar Hash 11, todos os fundos aí tiveram performances negativas. Sentiram tudo isso que você tá Claro, falando. porque, pô, ninguém esperava, né? O mercado tava muito bullish ali, com o Bitcoin perto de 100 mil, muito capital entrando e do nada as coisas mudaram. E além disso tudo, teve esses fatores micro do mercado que assim, ninguém esperava, né? Ninguém esperava que a FTX fosse quebrar, cara. Então, assim, Mas 2023 tá aí pra gente ficar feliz de exato. novo. Ah, Não, vamos o levantar. negócio é assim, você Exato. vai ficar feliz e Exato. triste, mas no longo prazo Então, assim, você vai sorrir. a gente tem a tese de que, assim, o ano passado o mercado descontou-se muito, né? Assim, o Bitcoin chegou a 15 mil dólares, há uma boa probabilidade de já ter sido fundo ali, não vai cair mais que isso, assim, claro que o mundo aí a gente tá vendo que ainda tá complicado, o cenário, principalmente nos Estados Unidos, então, assim, a gente não tem certeza de nada, mas a gente tá vendo um ano mais positivo, o Bitcoin já subiu aí 80%, pô, as criptos estão reagindo muito bem a esse cenário, principalmente o Bitcoin, né? A dominância do Bitcoin, que seria quanto o Bitcoin detém em percentual do valor de mercado total das criptos. Esse valor saiu de 40% para 48%. Então, mostrando que o mercado nessa crise aí comprou mais Bitcoin do que as outras criptos. O Bitcoin performou melhor do que o mercado nesse período. E geralmente é assim, quando a gente inicia um bull market, né, um mercado de alto, o Bitcoin ele sobe primeiro, depois o Ethereum e depois arrasta um pouco aí as arrasta outras, as né? outras juntas. E aí vocês fazem performar a carteira do cliente com compra na baixa e vende na alta apenas? A gente tenta fazer isso, assim, da melhor forma possível. Muito boa a honestidade do cara, né? A gente Assim, tenta, a realmente. gente né? tenta no nosso melhor. E a gente tem 6 estratégias que a gente usa. Uma delas é o Spot DCA, que é você comprar na baixa e tentar vender na alta. E outras estratégias que a gente tenta ali performar a carteira do cliente. E isso é combinado Curto, com o longo cliente prazo. antes, de acordo com o perfil, com o Exato. objetivo do cliente? Exato, a gente Exatamente, apresenta as total. estratégias, ele tem total liberdade para escolher, mas o ideal assim é você ter um mix das 6 ali, a gente tem um cenário para cada, Para diversificar as estratégias. para diversificar, A exato. gente faz um processo de KYC, né, que é Know Your Client. Então, são 10 perguntas que a gente entende ali se o cara é agressivo, conservador, moderado. E aí, devido a essas particularidades, não só essas, né, outras também, a gente consegue encaixar ali a melhor estratégia, o que na nossa opinião é melhor, porque o cara também pode chegar e falar, não, sou maluco, quero ir 100% trade curto prazo, ou não, quero ser o mais conservador possível. Enfim, é sempre o cliente que tem a palavra final, né? A gente tenta Sim. dar aqui o melhor, mas... Então, o cliente tem um patrimônio, uma parte ele vou lá deixar lá com a Exatamente. Omega. Isso. E aí combina a estratégia com vocês de acordo com o Exato. que ele quer, entendi. Para o nosso cliente, que é o que a gente chama de investidor high net worth, que são pessoas que já têm investimentos no mercado, geralmente a gente indica de 5% a, se o cara for muito agressivo, a ter no máximo ali uns 30%.
Eu, por exemplo, acho que o Pete também, a gente tem quase que 100%, mas é porque a gente não tem nem tempo de olhar outras É coisas. arriscado Cara, investir em mano, outro, né? os Porque moleques é o são que vocês muito- estão vivendo. Não é skin in the game, é all in the game, né, irmão? Tá pulando o Body- caldeirão, se der body merda. and Cara, soul o in the game. mercado que tem mais risco-retorno, claro que no mercado de ações você tem empresas que podem performar. Pô, a Tesla, pô, quem comprou a ação da Tesla lá atrás subiu mais que o Bitcoin até. Então, assim, tem oportunidade no mercado em geral. Mas no todo, assim, cara, eu vejo o risco-retorno de cripto. Claro que a gente tá inserido e tal, mas o risco-retorno desse mercado, assim, é maior do que qualquer Então outro. nem cara. precisa você que você tá puxando a sardinha pro seu lado, você já trabalha nesse mercado, mas eu falo por mim. É assim, meu olho brilha muito com cripto, porque eu decidi que eu vou ficar muito rico. Eu escolhi. E é muito difícil você ficar muito rico com uma paradinha que cresce um pouquinho por mês, uma renda fixa. Depende muito do tempo, Depende né? muito do Exato. tempo. Você precisa, se você quiser dar uma voada pra cima, é risco-retorno, como vocês falaram, existe o risco de você tomar grandes lambadas aí, mas você precisa de tempos em tempos uma parada que te puxe pra cima muito exponencialmente pra você botar teu patrimônio Com nos certeza. patamares. Você tem aí quantos anos de vida? 80, 90, 100? Você não pode esperar uma Exatamente. eternidade. E eu vi algumas pessoas com cripto dando grandes passos. E aquilo ali brilha muito o olhinho do cara que tem uma certa vontade de voar, né? Sim. Ontem eu e o Diogo, a gente tava batendo papo com um camarada que ele chegou a... tu lembra dos valores? Chegou a comprar... Sem nomes aqui, não falamos nomes aqui. Falamos de todos os milagres, mas nunca Ele falamos os nomes. Comprou por Bitcoin quando tava Eu não lembro o ano. R$1.000. Comprou 1.000 e pouco o Bitcoin. Cara, Caramba. e o cara conseguiu vender Por 300 mil. 300 e poucos mil, cara. Caraca, né, porra. Esse mandou muito bem. É muito. Depois tri- apresenta é ele 30 pra com gente, quem quiser virar coraçãozinho. nosso cliente aqui. É 30.000%, né, de Sei crescimento. lá, não sei fazer conta Né? desse Que nível. cresceu não. 300 vezes, não é isso? 300 vezes? É 30 mil. Não sei, não Não, sei. é 29.000%. Né? Ah, 29.900. É, Isso. 29.900. Pô, cara, que outra parada fez isso? Não Cara, sei se existe na nenhum história aqui, do mercado assim, financeiro como um Quem todo. comprou a Amazon depois da dot-com crash lá nos anos 2000, Tava muito baixo, teve né? um percentual parecido com esse, até maior de Aham. repente. Caraca. Quem comprou Tesla também, mas são poucos casos, cara, são poucos casos. Cripto ali tá, porra, E a promessa, todos os casos assim, eram empresas que ninguém imaginava que iam explodir dessa maneira. Porque se todo mundo achasse, ia valer mais. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Então, assim, isso acontece muito, né? Cara, Paulo, pô, Pete, qual o projetinho aqui que pode explodir? Eu ia falar, cara, a gente tem uma carteira que se chama GEMS também, que são projetos com valor de mercado baixo, que a gente clima é uma acredita. delas. Que a Clima gente é uma acredita que delas. pode performar Mas muito bem. assim, se eu tivesse certeza, outras pessoas teriam. E se Sim. outras pessoas teriam, já não seria já barato, teria seria valendo, caro. já estaria valendo Então, mais. assim, não é tão fácil quanto Claro. parece. Agora, você pode ter uma carteirinha, ir comprando ali $100, enfim, $50 de cada uma ali. Se uma explodir, Te não sei compensa se- todas as outras que não exatamente. explodiram, Não né? sei se você vai ficar mega milionário igual o Bitcoin, mas vai te dar ali uma rentabilidade bem relevante. Então, essa é uma das estratégias. Existem várias ali que você pode trabalhar, né? E eu não sei se vocês concordam também, mas me parece, assim, a impressão que eu tenho é que cripto e Bitcoin, a gente fala de Bitcoin como se fosse uma outra coisa, né? Mas dentro do universo cripto também. Mas você tem razão, assim, a cripto existe o Bitcoin, o Ethereum Existe o e o resto. resto, cara. Ah, isso. pode crer. Exato. É isso. É igual doce, né, meu? Tem chocolate e o resto dos doces. Não é o mesmo, não é a mesma Boa parada, né? analogia. São é isso aí. milhares, assim, É. milhares de criptomoedas. Eu acho que que salvam ali realmente são no máximo, eu diria que forçando umas 100. É. Que você vê Forçando, que Maneiro. forçando bem. Maneiro. forçando bem. O resto, assim, São projetos legais, cara. Que você lê o white paper. O white paper é o piloto do projeto, né? Assim, você lê, você fica fascinado. Mas, pô, até aquilo ali ganhar atração, você Depende tem que de muita entender coisa, o muito ali. PDF aceita tudo, né? Exato, O exato. valor tá na execução. Então, Cara, meu pai é mais old school, ele fala, o papel aceita tudo. Aí o cara fala, o PDF aceita tudo, já não imprime mais. PowerPoint. Vamos Mas o ter, papel então. aceita tudo, assim. Então, pô, a gente já leu um monte de projeto legal. Por exemplo, o Helium, né? Lembra? A gente Exato. leu, o cara falou, pô, esse projeto é maneiríssimo e tal. Mas, pô, você vê, hoje o token não vale nada, caiu. E até o crescimento do projeto que faria gerar demanda, essa parte está positiva, está crescendo muito. Mas, assim, é complicado. Então, do mercado ali que existem hoje, acho que 20 mil criptos, tá? Se bobear um pouco mais até. E 100 ali que o Paulo falou, já forçando um pouco, valem. Realmente vão gerar valor O mesmo. valor a longo prazo. depende do mercado, né? E Sim, o exatamente. mercado é composto de seres humanos que são imprevisíveis, né?
Exato. Que agem com medo, com ganância, né? Pô, com total, tudo, cara. Isso que você existe falou, de existe um tudo. projeto chamado EOS, que foi o maior ICO de cripto. Eles conseguiram captar 1,3 bi de dólar lá em 2017. Porra, promessa de acabar com o Ethereum, não sei o que, o projeto, porra, bombou. Meu irmão, hoje não existe, não é nada. E os caras sumiram com dinheiro, porra, embolsaram 1 bi e falaram, meu irmão, eu vou fazer isso aqui o cacete. Já zerei a vida, já, meu irmão, acabou. E o projeto não vingou. Só para que o vocabulário, ICO é o IPO, né? Eu imaginei. É verdade. De cripto, né? Initial Coin Offering. Então, é quando Coin você offering. cria ali e tá oferecendo Ou seja, o cara criou a ao moeda, mercado. conseguiu um Cara, bi tem pouco tem e um não foi pra airdrop aí frente. que vai ser o airdrop mais porrada do mercado desde o início, que vai ser amanhã. Explica o que é airdrop. Airdrop É, pra é, mim é airdrop. transferir de iPhone para iPhone. Não, airdrop é você receber tokens de uma blockchain antes dela ser lançada. E como você faz isso? A blockchain é pública, você tem a rede ali, você consegue acessar e existem várias É o regras, RDB né? das ações, né? Não é isso? Seria o RDB das ações? Não sei nem o que é RDB. Não, então continua, desculpa, distrai. Não, é isso. Aí eles têm um ecossistema ali. Tem uma blockchain que tem como é que eu vou explicar? Tem uma exchange ali onde você pode fazer swap de tokens, você tem um joguinho que você pode jogar, e você Você vai cumprindo... ganhando um pouco daquilo ali antes de entrar na Exatamente. prateleira do mercado pra vender. Você pega umas Você amostras vai- daquele é, produto. Você vai utilizando- gerando, vai usando ali, pô, Isso. vou jogar esse jogo, vou comprar essas NFTs aqui, E vou... vai sendo bonificadinho ali. Aí você gera uma quantia de tokens que você recebe, isso chama airdrop, que é um dinheiro grátis, né, Sim, digamos sim, assim. Grátis não, porque você tem que pagar a taxa ali. É como se fosse um cashback Mas é um da cashback, utilização aí é um da cashback turbinado, interface. né, um pouco. Aí eles turbinado, usam muito isso turbinado. pra já divulgar marcas, né? Pô, porque eu sempre ouvi isso, nunca entendi. Como é que ganha Eles dinheiro usam jogando? aquilo pra criar uma comunidade. Você fala, pô, vai ter o airdrop, esse que a gente se habilitou. A gente não se habilita em muitos airdrops porque, assim, não vale o tempo, geralmente. Pô, e acontece isso toda hora. E são poucos projetos que são bons mesmo. E esse é a Arbitrum, que ela basicamente é uma segunda camada do Ethereum. O Ethereum, ele processa transações ali, você pode fazer swap de token, jogar jogo ali na rede Ethereum. E essas camadas paralelas, elas meio que aceleram a transação do Ethereum, que é mais lenta e mais cara. Elas tornam mais baratas e mais rápidas. Então, a Arbitrum é um projeto legal. Aí a gente se habilitou desde o início, a gente está fazendo transação, jogando joguinho, comprando NFT, e o airdrop é amanhã. Então, a gente recebeu uma quantia de tokens e a gente espera que o lançamento seja bem hypado, porque é um projeto muito bacana. Inclusive já abriu o depósito. Já abriu. É. O pior que tá aqui nervoso pra terminar logo, porque tem que deixar tudo prontinho. Amanhã vai lançar amanhã, mas hoje as corretoras abrem os depósitos para quando lançar o token você já ter ele na corretora para poder vender, né? Ou exato. não, enfim. E é legal, cara. É um mundo. Isso é como se fosse um. Você cria usabilidade para aquela rede e ela te dá token de bônus mesmo, entendeu? E Isso gente, pode. já tem uns uma browsers troca, de né? internet que se tu usar te bonifica disso, tem É, joguinho, tem, Exato, isso exato. mesmo. É. E deixa eu perguntar uma parada, pô, vocês não tem uma história maneira aí pra falar de alguém, não? Ou que ganhou pra caceta, assim, deu uma, não precisa falar o nome do santo, ou que perdeu mesmo. O cara vendeu um apartamento, comprou tudo de Bitcoin porque sabia que ia dar, aí deu errado e perdeu tudo. Ah, cara, Vocês não sabem tem de tem- tudo. tem- E pode Tem ser de até a tudo. história de vocês, aí vocês falam que é de alguém, a gente não sabe. Cara, tudo. eu consegui, né, assim, eu comprei Ethereum lá quando, em 2020, né, a gente teve o Covid Day lá, quando a pandemia estourou, os mercados, porra, derreteram, teve 6 circuit breaker na bolsa, Sim, No pô, mesmo teve dia, o Bitcoin né? caiu 60% em 2 Armagedon. horas. sim. É Armagedon, Fica cara. até arrepiado. Não, eu repensei minha vida esse dia, É cara. o Eu falei, Arda pô, ali, não. fudeu, sei lá. Aí, cara, na época lá eu consegui, tinha um dinheiro no banco, vendi carro e tal, eu comprei Ethereum a $100. Ethereum a $180. E quanto vale hoje um Hoje Ethereum? vale $1.000 e poucos, chegou a 5 mil. Chegou a 5 mil. E eu acredito E tu- bastante que o Ethereum vai performar muito bem aí. Isso foi quando? 2018? 2020. Ah, o 2020. início da pandemia. Março de 2020. É. Entendi. Então, Aí vocês já tinham feito curso, já Já, estavam por já. dentro Já de criptos. tinha tempinho aí de bagagem. É, Pô, legal. não sei o que vocês acham também. Na minha visão, criptos e Bitcoin, de uma forma geral assim, democratizaram uma possibilidade de enriquecimento
pra pessoas que não são da nata da sociedade. É difícil Exato. o cara ficar super rico na bolsa, chegar no nível do Luiz Barsi, É assim. verdade, É cara. sem o cara ser de uma Verdade. nata de instrução, de conhecimento, de estudo, uma nata financeira da sociedade ali. Pô, conheço pessoas assim, de pouco capital e pouca instrução, que estão conseguindo dar passos pra frente assim no seu patrimônio, né? Com certeza. Eu conheço um cara aqui, ele era aqui de Petrópolis. Pô, o cara entrou no Bitcoin quando valia $100, lá atrás. Então, assim, hoje ele é, se as contas batem ali, é bilionário, assim. E o Será cara... que vocês não falaram da Força. mesma pessoa, não? Não, o que eu falei não é bi, não. Ah, tá. Não é. Tá muito maneiro a realidade do cara lá, mas ele vendeu, esses que eu tô falando, ele vendeu. Aham. Mas Depois, esse é o fora da risco. Deixou Agora um a dinheiro, gente- comprou em um e vendeu em 300. Pô, esse é o risco-retorno de cripto, cara. E assim, tende a ficar cada vez menor. Por isso que, pô, o melhor momento para entrar em cripto é hoje. É hoje. Porque Porque ontem não daqui dá a mais. 50 anos, pô, o Bitcoin não vai subir 100 vezes É. toda hora, entendeu? O mercado vai crescer. Quanto mais valor de mercado um ativo tem, mais difícil é para ele subir. Por exemplo, para o ouro subir 10%, tem que entrar $1 trilhão no ouro. Para o Bitcoin subir 10%, tem que entrar 50 milhões. Uhum. Não, 50 bilhões, desculpa. Muito bilhões. mais. Bem muito Muito menos menos dinheiro, é Bem mais menos que o possível. trilhão. Então, assim, E assim, a melhor estratégia, principalmente para quem não está dentro do mercado, porque assim, é difícil você acertar ali o fiofó da mosca, né? Vai Então, comprar lá embaixo e vender lá em cima. Não, né? isso é, Mas cara, bem exatamente, raro, isso né? aí muito raro. não- Muito isso daí, raro. principalmente, a gente não tenta isso. Aham. Então, para quem está fora do mercado, então, assim, esquece, sendo bem sincero. Então, a melhor estratégia são compras parciais. Então, cara, você ganha R$ 1.000, pega R$ 50, pega 5% ali de quanto você ganha. Cara, tu deixa de lanchar, sei lá, no McDonald's, Isso aí. entendeu? Faz um sacrifício e compra ali todo Todo mês. mês, todo cara. mês. O Isso aí, Bitcoin infinito, caiu, você nem vai olha o comprar, preço. esquece. Nem olha o Isso aí. preço. Só Esquece. Só compra. compra. O Bitcoin caiu esse mês 30%. Meu Deus, você vai comprar com 30% de desconto. Ah, esse mês aqui o Bitcoin subiu 20%. Beleza, mas o mês passado você comprou com desconto. E aí vai. E essa A tendência é que o preço estratégia médio final seja um Seja- preço bacana comparado com o que você Essa- vai ter em essa carteira. vai ser estratégia, sempre cara, é a mais que baixo mais- do que como o Bitcoin no longo É a que mais prazo. dá retorno. Ele sobe, Tá subindo. porque o preço médio vai ser sempre menor. Faz todo sentido. Claro que assim, em momentos de queda extrema, você pode comprar ali de repente um pouquinho mais, aí já entra um pouco mais ali o trade. Sim. Mas a melhor estratégia é comprovada, Se comprovadamente, você compra matematicamente, 5%, desculpa. por exemplo, num todo mês. Se o Bitcoin um mês caiu 30%, pô, compra 10, entendeu? Não compra 5. Dá uma aumentadinha, tu É, sente, dá uma né? aumentadinha. Tu percebe que existe uma promoção naquilo que você Exato, tá. exato. Fala com a gente, manda um WhatsApp. Pô, na nossa Como é que é? Caraca, corretora... é um bom momento para comprar. Não, segura aí mais um pouco. Sim. Ou então, não, compra mais um pouquinho. A gente vai Na direcionando, nossa vai corretora ajudando. tem um bot chamado Recurring Buy, que é compra recorrente. Isso. O dinheiro tem que estar lá na corretora, né? Assim, Fica engatilhado ali você já. liga o Recurring Buy, você pode programar se ele vai comprar todo dia, toda semana ou todo mês. E a hora que você quer comprar. E se o dinheiro tiver E o lá, por valor. exemplo, todo dia eu vou comprar $10. Se tiver $100 lá, por 10 dias ele vai comprar Ele vai comprando. 9 todo horas, dia naquela hora que você seleciona a falou. hora. E você pode selecionar os semanal. ativos. Ah, eu quero comprar desse valor 30% em Bitcoin, 30% em Ethereum, 20% em Polygon, 20% em Chainlink, sei lá. Você pode programar isso e deixar aquilo lá correndo. E ele vai comprando. E é matematicamente a melhor estratégia. Assim, Sim. você pode rodar o que a gente chama de backtest, que é você simular a estratégia em Com o relação ao histórico daquilo, histórico. E é a melhor estratégia. nenhum algoritmo de trade, nada disso bate o DCA, cara. Assim. Claro que tem combinações. Você pode colocar uma porcentagem de CA, tentar fazer ali umas operações mais curtas, até para você gerar mais caixa. E aí aqueles, por exemplo, 30% que você colocaria nessa estratégia vai ser maior que você gerou mais caixa. Então, a gente brinca ali com as estratégias, mas sem sombra de dúvidas, para longo prazo é a compra recorrente. a Sim. mais. Que é o feijão com arroz, cara. É o simples Exato. que... Não que adianta, funciona. não tem É, como inventar. Brincamos aqui no começo do dia, né? Falando de Warren Buffett, de Ray Dalio. Esses São caras caras fazem que isso, não, esses não caras baseiam no fazem- mundo ultra complexo. Estão Esses baseados em caras fazem princípios isso. simples Pois e que é, cara. funcionam, que estão atestados Exatamente. e no longo prazo, como você falou aqui, né? Não é pra amanhã e que vai resolver. Só que os caras fazem isso com 2 bi, né? A gente faz um pouquinho menos, mas é o mesmo fundamento, é a mesma técnica. Exatamente. E pô, eu não lembro qual um de vocês dois falou que. Qual foi? Vocês estavam no restaurante. Acho que foi tu, né? Tá no restaurante e o garçom veio falar de
de Bitcoin contigo? Ah, não, foi É, isso. foi o Isso já Paulo, acontece assim, Uber, pô, quando a gente Foi pega tu? Foi, fui foi. eu. Semana passada a gente tava, enfim, tava almoçando aí com o potencial cliente e tal. É o nosso outro sócio, que é o João Pedro. E aí, cara, o meu iPad, é porque eu não tô com ele aqui, tem um adesivo do Bitcoin. Tem, meu irmão, o iPad, o computador, Uma de tudo. idolatria ao símbolo. Pô, gosto muito. E aí, cara, eu tava saindo, aí chegou o garçom, cara, pô, o Bitcoin bateu US$ 27.000, ou 26, não lembro, semana passada. é, Cara, e aí, vai subir, não sei o que, vai descer. E o cara realmente sabia o valor, sabia quanto tinha batido e etc. E aí, cara, eu acho isso muito legal, assim, É a porque democratização das exatamente, a possibilidades, né? democratização. Claro que não é porque o cara é garçom que ele não tem poder aquisitivo. Eu digo assim, no sentido dele é um mundo totalmente diferente do que ele vive ali. Uhum. Sim. Então você vê que ele está acompanhando, ele não só sabe o que é Bitcoin, como sabe o preço que está ali e é aquele dia. fácil Sim. comprar, cara. É fácil ter acesso a cripto, né? Você pode. Hoje em dia tudo tá no YouTube. Como Exato, comprar na corretora, exato. tá. Vai ter um vídeo de alguém que mostra Exatamente. aquilo Hoje ali. no YouTube eu quero construir um helicóptero mesmo. Você vai digitar Uhum. lá, vai ter É o isso aí. passo a passo. Então, Exatamente. assim, inclusive a gente tem o canal também no YouTube, tá meio desatualizado, mas tem os vídeos lá explicando as estratégias básicas. Então anota aí, Cadu. Vamos botar o link do canal de vocês na descrição do vídeo. Perfeito. Beleza? Então quem tá ouvindo Obrigado. aí, link da. Omega Digital Então Asset. depois a gente vai Isso aí. acertar a porcentagem certinho aqui do jabá, né? Não, é justo, é justo. É justo. Mas a gente bota o link na descrição. E nesse canal vocês falam, sei lá, assuntos variados, videoaulas, Tem algumas lives. estratégias, indicadores, lives também sobre projetos. Inclusive, a gente vai voltar com as lives. A gente ficou meio tempo parado, porque 2022, como o Pete falou, foi um ano difícil para operar. E todo ano difícil, a gente não fica parado, a gente melhora a infraestrutura da empresa. Claro, pô. Então, esse é até um ponto que eu queria falar. Eu acho que assim, um diferencial nosso, por exemplo, e das empresas que têm mais tempo no mercado, é o skin in the game. Então, a gente já apanhou de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, quando você apanha, você não comete o mesmo erro. E quando sente no bolso, né? E quando, Ótimo. principalmente quando sente no bolso, você não comete o mesmo erro. Então, Uhum. assim, claro que vão vir, a gente vai apanhar, a Vão gente errar, sempre a gente não. apanha, né? Isso é normal, é como você cresce, mas eu acho que o mais importante, a gente aprende com os erros. Então, enfim, só um ponto que eu queria fazer. Mas aí, 2022, a gente melhorou muito a infraestrutura. Então, foi quando a gente reformulou o nosso sistema de gestão. Hoje o nosso sistema ele funciona nos mesmos servidores do Bradesco, Itaú, que é o Amazon Finance lá dos Estados Unidos. A gente fez nosso aplicativo, abriu a nossa corretora, o nosso sistema de copy, que é o Social Trading. Então, se vocês entrarem lá, Social Trading, ou desculpa, social.omega exchange.io, vocês conseguem ver lá a plataforma. E agora a gente está desenvolvendo a nossa mesa algorítmica. Então a gente está desenvolvendo um programa em que ele lê o mercado com estratégias pré-definidas pela nossa mesa de operações, Sim. e aí ele dá a taxa de acerto, qual estratégia é mais lucrativa, qual não é. Então você pode ir lá, colocar a tua estratégia, ver a taxa de acerto, se vale a pena entrar ou não, de acordo com o histórico do mercado. Sim. E aí isso é um Isso desenvolvimento. chama Mas não é da noite pro dia. análise quantitativa, Isso, né? Você análise faz um estudo quantitativa. histórico e você faz o backtest de uma estratégia, como ele falou, e até em vários ativos. Então, o algoritmo fica lendo qual ativo está batendo naquele setup que você definiu e qual a taxa de acerto seria naquele momento comparado com a história. Aí você Esse- consegue Esse ter uma... 20% é barato, porque olha Vai só, fazer o né? quê sozinho, meu irmão? Exatamente, cara. Incrível. Porque realmente você chega uma estratégia lá, pô, como que funciona? Você testa, tipo assim, você vai testar, você fala, cara, beleza, um RSI, um indicador aqui, eu vou testar, vou testando, tá dando certo. Só que, pô, é muito melhor eu chegar lá e olhar, cara, nesses 7 anos passados, eu tive 20 e tantos por cento de taxa de acerto. Pô, essa aqui eu tive 87, 88. Então você vai trabalhando ali com as estatísticas, né? Sim. Combinação dessas estatísticas, montando ali a tua estratégia mais vencedora, não digo nem vencedora, mas que condiz mais com o seu perfil de investimento. Naquele momento ali. Exatamente, A exatamente. gente já tá chegando para a última parte, Pô, né? cara, Mas tá- antes eu queria fazer duas perguntinhas aqui. Ah, A primeira, eu lembro quando estourou a pandemia, as criptos decolaram, o mercado de bolsas, o mercado de varejo, todos eles caíram, né? O imobiliário também. Sim. E
A gente tem uma guerra da Rússia rolando com a Ucrânia, a China pronta para invadir Taiwan, tem diversos outros cenários Crise e tem uma bancária. crise iminente, né, até Exato, com certeza. na mesma proporção da Covid-19. A cripto, por justamente ir num caminho ao contrário da economia, na minha conclusão, né, de experiência, de observação, é um ótimo ativo para fazer uma proteção em hedge na diversificação? Nossa, falei bonito, hein? Não sei de onde você tirou isso. Não, tá correto, cara. Assim, Com certeza. quer responder? Vai lá, gente. Não, eu acho que tá correto. Assim, só tem uma coisa que realmente o que vai impulsionar muito a cripto sempre vai ser o macro de alguma forma. Então, o macro, ele tá negativo. Mas o que o Banco Central dos Estados Unidos agora fez com essa crise bancária? Eles imprimiram dinheiro para dar o bailout nos bancos, para salvar os bancos. Essa impressão de dinheiro aumenta a liquidez global, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. E esse dinheiro acaba entrando em algum lugar. Então, assim, quando isso voltar, por que na pandemia as criptos subiram muito? E ações depois também, cripto subiu mais rápido porque é um ativo que tem menor valor de mercado, né? E tem um risco de retorno melhor, então ele acaba subindo mais rápido. Os bancos centrais imprimiram muito dinheiro, cara. Assim, a taxa de juros estava zero nos Por Estados isso que Unidos. a gente está sofrendo pressão inflacionária agora. Exato. Por causa a consequência da inflação estar subindo agora é justamente a consequência, quer dizer, o fato da inflação estar subindo agora é a consequência dessa impressão monetária. Que eles imprimiram mais da metade do dólar que existe em circulação, eles emitiram na pandemia. Para salvar o mundo. E isso, cara, o que acontece? Liquidez abundante, taxa de juros zerada, ativo de risco explode. Basicamente foi o que aconteceu. Então, assim, ano passado a gente viu o Banco Central diminuir o seu balanço patrimonial e aumentar a taxa de juros. Aí o capital foge dos ativos de risco e vai para uns ativos de renda fixa, tesouro, Mais seguro, enfim, mais seguro. tranquilo, para que vale a pena. E agora isso tá meio que mudando. Então, assim, você tocou num ponto perfeito. O macro tá muito ruim, mas essa chavinha da impressora de dinheiro tá virando agora eles emitiram 300 bilhões agora na última semana, e isso reverteu mais ou menos 4 meses do aperto monetário que eles fizeram. E isso vai fazer cripto subir, como já fez. Então, se verdade. isso voltar, aí, cara, vai voltar, porque é como o dólar funciona, cara. O dólar é basicamente uma pirâmide, assim. Eles precisam imprimir mais dinheiro para circular a economia, porque senão, cara, a dívida que os Estados Unidos têm é impagável, são 31 trilhões de dólares, com juros altos, a parcela aumenta, dói no bolso, né? Os caras não conseguem pagar, eles têm que emitir mais dinheiro. Então, assim, é inevitável que isso vai voltar Por isso que a cripto, alimentar. inclusive, vai contra isso. Você tem um número finito ali, Sim. de 4 em 4 anos com o halving. Essa recompensa de mineração, ela reduz pela metade. Então, não é que ela seja deflacionária. Sim. A taxa de inflação dela diminui. Então, esse é o maior driver, né? O que faz o preço subir. Se você está tendo cada vez menos bitcoins minerados, e aí se compara um pouco ao ouro, né? O tempo passa, as minas jazidas de ouro vão diminuindo. Sim. Enfim, qualquer mineral, qualquer commodity, no caso, né? A maioria delas, petróleo, enfim. Então, o preço dela ele fica mais escasso, ele tende a aumentar. Sim. Então, quando a gente olha o macro fazendo o contrário, imprimindo mais, jogando, inflação São subindo. dois cenários que estão assim, correndo em direções opostas. Exato. Exatamente. E isso favorece ativo de risco e cripto de uma forma positiva. Exatamente. Eu vou botar meu dinheiro todo em cripto. Muito bom. Decidi agora. Cara, mas a gente fala, Empolgou, cara, né? o melhor momento para entrar é esse ano, porque ano que vem você vai verdade. ter o halving, que é isso que ele falou, que acontece de 4 em 4 anos. O Bitcoin, quando ele é minerado ali na rede, você recebe Bitcoin. Isso aqui é a mineração. Explica-se rapidamente o que é A mineração que eu é acho. como que o Bitcoin é emitido. Porque existem 21 milhões, mas as pessoas falam, pô, mas quem emite? Sai de onde? Eles não começaram disponíveis. Exato, né? eles começaram a zerar. Hoje tem A oferta é 17, zerada. tem 19 milhões e pouquinho. É. Não sei Quase acabando, mas não vai acabar por causa do Só halving. que o algoritmo Exato. de consenso de prova de trabalho, ele gera esse incentivo. Então, para você extrair o Bitcoin, você precisa alocar máquina, energia e trabalho para fazer cálculos matemáticos para encriptar um bloco de transações à cadeia anterior. Então, uma cadeia de blocos, né? A blockchain é um bloco onde eu mando para você, o Rodrigo manda para o Paulo, todas essas transações ficam num bloco. A cada 10 minutos, em média, no Bitcoin, né? Nas outras criptos é diferente, um bloco é criado. E para esse bloco ser validado pela rede toda, existe um número chamado de hash que precisa ser encriptado com o anterior.
É tipo E esse- uma fórmula matemática para ser É, decifrado, né? Imagina tipo Isso, um sudoku, sabe exatamente. aquele joguinho Sim, que a sim. cobrinha vai aumentando, vai ficando mais difícil. Uhum. E a rede é assim, cada bloco vai ficando mais Snake. difícil de minerar. E aí, quando o cara acha esse cálculo, que é tentativa e erro, análise combinatória, o computador ele fica testando bilhões de combinações, aí alguém acerta. Nisso que o cara acerta, ele recebe o Bitcoin do próprio bloco. E esse Bitcoin é como o Bitcoin é emitido. Essa é a taxinha É a que recompensa. Exato, rola quando você exato. transfere. Isso mais as taxas, né? Isso, a Aham. taxa é um adicional. Isso mais as taxas o cara recebe. E de 4 em 4 anos, isso que ele recebe vai caindo na metade. Em 2008 eram 50. A partir de 2012, 25. 2016, 12,5. 2020, 6,25. quebrado. Agora, ano que vem, vai para 3 e uns quebrados. 3 e E assim 12. vai reduzindo até 0,000, que é o Satoshi, que é 10 a menos 8. Então estima-se que a 2140, mais ou menos, Olha isso, a última cara. fração de Bitcoin vai ser emitida. E aí, por isso que o Bitcoin tende a se valorizar, porque a oferta dele é finita e a emissão vai reduzindo. E a Vai demanda ficando mais aumenta, caro, né, né? pra E a vender, demanda né? aumenta, por ser uma Esse reserva de ano valor. foram mais de 1 milhão de carteiras novas criadas, que a gente chama de camarões, né? As baleias são, se eu não me Sim. engano, mais de 10 mil. É. E os camarões são menos de 1 BTC. Tem as baleias, né? Que são Exato. investidores. Os grandes Quem players tem mesmo, mais né? de Mexe no 10 mil mercado. Bitcoins é Que é considerado o baleia. objetivo. É o objetivo Da vida. da vida. Virar uma baleia. Exatamente. Quando eu virar uma baleia, aí Não é o filme da baleia, não, né? O cara realmente virar baleia De verdade. Exato, exato. E foram criados carteiras camarões, né, com menos de 1 Bitcoin, então uma fração ali, o Bitcoin ele é divisível até 8 casos depois da vírgula, que é o Satoshi. Então você pode comprar 0,000. Na realidade não pode comprar porque isso valeria menos de 1 centavo. Sim. Entendi. Mas você pode transferir, por exemplo. Mas o que você está dizendo então é que o interesse é muito crescente para ter Crescente. essa demanda de carteira. Ninguém fica abrindo sempre vai carteira falsa aumentar. ali, E né? a gente Crescente. metrifica isso vendo essas carteiras, se elas estão aumentando ou não. E como o Paulo falou, isso Isso. tem aumentado muito. Você consegue ver a quantidade de carteiras que tem mais de 10 mil, 5 mil, 1 BTC, 0,1. Você consegue acompanhar a rede inteira. Existe um programa chamado Glassnode que a gente usa, a gente paga, um programa de inteligência mesmo, que a gente usa para fazer essas análises, esses valuations do Bitcoin, né? A Exatamente. gente vê o é valor da valuation. transação, o tempo médio, a hash rate, que é aquilo que eu expliquei sobre a segurança ficar mais difícil, esse número só aumenta. Então, isso é o valor do Bitcoin. Se a hash rate está aumentando, a rede está mais segura. Então, para você fazer um ataque, tentar forjar um bloco, cara, é praticamente impossível. A não chance tem como. matemática disso é, sei lá... Você ganha mais minerando do que atacando, assim. Exato. Sim, Tem. sim. E aí o Pete tocou num ponto que eu acho que é importante, é o valuation, que muitas pessoas perguntam, cara, porra, mas isso aqui não tem uma empresa, não tem um balanço, um DRE para eu olhar Uhum. aqui. Cara, tem, mas é diferente. A gente olha, como o Pete explicou, o comportamento da rede. É o hash rate, aí tem todos os indicadores, as carteiras, como elas estão se comportando, da onde está vindo capital, se está entrando, está saindo, se está entrando capital em corretora para venda ou não. Existe uma série de indicadores que a gente acompanha que, assim, de nessa certo nessa modo, semana... uma Sim, grossa comparação seria um balanço sim. de uma ação. Nessa semana aí, na última semana essa, entraram mais ou menos 25 mil bitcoins nas corretoras. Então o Bitcoin já está ali num nível de resistência, em 28. Quando começa a ter muito inflow, a gente já acha que vai ter um pullback, né? Porque essas pessoas geralmente depositam, porque essa oferta está offline. O cara deposita, geralmente é para vender. Para vender, Exato. Então, assim, a gente pode esperar aí um pullbackzinho do Bitcoin. Hoje tem reunião do Fed, dependendo do discurso, a gente pode ter uma queda e gerar até uma oportunidade de Esse compra. mundo é vendo? muito Não, adrenalina. não é muito melhor pagar os 20%? Pô, eu quero dormir, tem filho pra criar, mano. Tem que levar minha filha no colégio, não posso ficar vendo Incrível, cara. baseado Trabalho- em Coca-Cola e café pra ficar O acompanhando. trabalho de vocês cara, é isso aqui incrível, é- cara. é muito parabéns, maneiro. Obrigado, muito cara. legal Vocês mesmo. estão- Pô, e Parabéns vamos, o também que aqui, tu acha? Da gente Falta a pausa minha e segunda final. pergunta que eu falei que tinha. Ah, segunda. Por que pitch? Aê, lembrou. Pô, cara, isso É o pitbull das vem criptos. desde pequeno, assim. Eu, sinceramente, eu não sei muito bem por quê. Vou fazer. Porque não tem nada a ver, meu nome é João Vitor. Só que nem minha avó me chama de João Vitor. Ela te chama de Gente, Pitch? até quando me chama de João Vitor, eu fico pensando se sou eu mesmo. Cara, assim, acho que eu era
minha mãe, minha avó, sei lá, era Pitequinho, não sei o que, Pitinho, não sei o que. Aí foi entendi. cortando e ficou Pit. Meus irmãos, né, também colocaram isso. É uma Aí jogada ficou, comercial maneira. É um nome vendável, é um nome ali maneiro. Já viu a nova Eu não tive moeda nem que vai escolha. ser Quando artístico? eu me dei- artístico. Quando eu me dei por gente, eu Já já era era Pit. Pit. Eu falei, tá bom, então. Vai ter Até a nova eu, às vezes, cripto João aí, ó. Vitor, porra, João Nova Vitor. cripto, Quem é Bitcoin. João Vitor? Bitcoin! Quando for lançar, avisa a gente antes do... Não, pô, melhor ICO. comprar Bitcoin. Melhor É, É melhor, Bitcoin é melhor. Então, Ou beleza. ganhar o sorteio, né, cara? Se eu ganhar o sorteio, sim. Foi mais barato. Caraca, ele é muito bom, cara, na venda contínua. no Pô, processo ele, cara, ele é um contínuo. comercial nato. Eu Esse aprendi moleque. muito com ele, isso aí, com certeza. O cara é fera demais. Então, galera, meti o louco. Vamos fazer um quadro. Um quadro de rápidas perguntas e respostas. Vamos. Tipo o jogo da, sei lá, Marília Gabriel, o Sempre João quis Soares. participar de um desses. O Eu não quiz sei do, que eu sei lá, tenho. Vamos ver. Passa, É, ó, repassa, não Celso pode- Portiolli. Se não tem. demorar muito, a gente pula. É, mas tem que ser uma parada rapidinha. E aí, mas pô, várias já foram respondidas porque eu não sabia como é que é a conversa. Então aí, se for assim, vocês pulam, sei lá. Então beleza. Eu vou fazer um. E a gente vai alternando? Eu faço uma, tu faz outra? Pode ser. Vai ficar mais confuso Os então. dois Então, respondem juntos, como é que é? Não, vou fazer para o Paulo. É, Aí ele tu vai faz para o direcionar. Pete. Tá bom, demorou. Então tá. Tô Então, tenso aqui. Paulo, comente, por que cripto e pirâmides financeiras andam lado a lado? Porque cripto é fácil enganar, entendeu? É um instrumento que sobe muito e aí é fácil você ter um discurso que engane a pessoa a ganhar dinheiro fácil. Adorei. Boa. Vai. Pete, fato ou mito? Cripto é um tipo de ativo sem lastro financeiro. Mito, totalmente mito. O Bitcoin, o lastro dele é justamente a tecnologia, o seu algoritmo que funciona de forma descentralizada e exatamente isso dá o lastro para o Bitcoin. Perfect. Paulinho, fato ou Vambora. mito? Com cripto dá pra ficar mega milionário da noite. Adorei. Sorte, precisa de sorte, mas dá. É possível. É possível, totalmente. Vai. Agora vai ser só fato ou mito, não vou ficar falando não, tá? Vamos lá. Pete, Bitcoin é uma bolha que vai explodir e quebrar muita gente. Mito. Bitcoin é um ativo que tá aí para ficar e a tendência é se valorizar com o tempo, sem dúvida. Fato ou mito, Paulo? Criptos são principalmente usadas para finalidades ilegais. Mito total. Já foram, mas hoje é mito. É mito. Eu diria que nem 5, 10% são ilegalidades. Sim. Criptomoedas são todas, na sua essência, iguais. Mito. Existem vários modelos de blockchain e vários tipos de uso para cada cripto. Criptomoedas são atualmente ativos regularizados no Brasil. Sim, verdade. Verdade? Verdadeiro. Top. Não é preciso declarar criptos à Receita Federal no imposto de renda. Mito, né? Sempre bom você... Quem Quer dera, dizer, quem dera. Aí você pode pensar ali, Se mas tiver a algum gente nunca auditor aqui da recomenda, Receita, né? Claro. a gente faz direitinho. claro, Inclusive e já está recomenda. aberto, hein? Isso. Abriu semana passada, Verdade. se eu não me engano. É isso aí. E você Isso vai aí. lá no código, 15 de eu acho que é março, isso aí. 99, É. você divulga lá, você tem Bitcoin, Ethereum, você pode falar exatamente. Agora deixa aqui Tem eu- uma faixinha lá, né, que você não é obrigado, né, de teu patrimônio Então, lá, se não você lembro o fizer valor, né? movimentações financeiras mensais de até R$35 mil, você fica isento em declarar Você essas não precisa movimentações. declarar. É. Se quiser declarar, Isso. pode declarar. E agora A quem gente entende sou aconselha eu. declarar. A gente aconselha boa. sempre Sim. declarar. Se pra você- não- Porque vale a pena, é um ganho de capital ali de 15% de um ativo que sobe 300, 400%. Boa. Então, assim, para você ficar legal, poder usufruir do dinheiro, declarar ali que não Se tem... você, Pete, Paulo, quiserem saber mais sobre o imposto de renda, do próximo programa, depois que o programa de vocês for ao ar, vai vir uma galera especializada aqui e Pô, a gente vai legal. estar falando com a galera da Sejur que vai falar sobre imposto de renda. Pô, vai legal. falar- Eles Pô, então, inclusive, os eles nossos, são não os sei se a gente nossos pode parceiros, falar, é. mas são os nossos Olha aí. contadores. Aê! Às vezes eu acho que Olha o esse jabá. mundo é uma matriz e a máquina não tem capacidade de variar tanta coisa, é tudo próximo. Tá vendo? Tá falando da Sejur, que é isso mesmo? É isso Aham, mesmo, eles são seja- nossos... Eles são Eu nossos não parceiros. sabia disso, olha nos meus olhos a verdade. A Sejur, olha só, cara, a gente não sabia que E vocês são aqui muito são bons assim. profissionais, né? Muito Eles bom, são muito incríveis, bom. cara. São eles que cuidam dos meus milhões. A gente É, só traz os caras pessoas são muito incríveis bons, aqui. cara. E a gente já encheu muito, ainda mais no início da parceria, encheu muito o saco deles, coitados. Então, Mas os caras, pelo menos eu tô atendido de uma forma muito incrível, os caras muito rápido, muito São competente. bons, cara, são Pô, bons. estudam O Sérios, demais. Aaron, muito o sérios. Aaron, o André, o pessoal lá, todo Muito mundo sérios. fera demais. Exatamente, o Aaron vai estar aqui com a gente. Pô, Ah, Aí, legal, É o Aaron e legal. o Rodrigo, que são dois monstrão assim. são monstros, cara, são Então monstros. beleza. Quando posso continuar? Sou eu, você? Tá tudo bem aí? Tá, é que eu dei um chute na câmera aqui. Tá tudo bem? Tudo sob controle? Continuamos. Fato ou mito? A Receita Federal consegue rastrear as minhas criptos. Fato ou mito?
médio. Se for na rede, não. Se for em corretoras, sim. Então, Certo. depende. Boa. Estamos vivendo um inverno cripto com preços de lado ou para baixo. Esse inverno cripto, na minha visão, já acabou. Assim, a gente viveu até o final do ano passado. Agora o mercado, graficamente e fundamentalmente, já está mostrando que inverteu a tendência Esquentando. para alta. Que maravilha. Essa daqui a gente já falou, né? Mas tem que falar, tá aqui na lista. Bitcoin é a primeira e mais conhecida das criptomoedas. Sim, verdade. Ok, beleza. Criptomoedas são ativos de preços altamente voláteis, o que pode gerar altos ganhos ou rápidas perdas. Perfeito, correto. Tudo bem, então. Aí, não sei, aí agora já mudou, já não é mais fato ou mito. Ó. Cite uma altcoin que com certeza promete voar em 2023 sem chance de perda ou prejuízo. Sem chance, Meu irmão, eu faço a pergunta, tu se vira pra resposta. Não é problema meu. Essa Sem parte. chance é difícil, mas acho que é TH, Ethereum aí, Polygon, Matic, MATIC também, GMX, já pode entrar, daqui a pouco a gente tem que seguir a gente, senão daqui a pouco a gente dá a carteira Não, aqui. já dei uma notadinha aqui, tá tranquilo. Mas- Vocês, eu vou perguntar pro Pete, mas vocês são os caras certos pra ajudar o Tigrão do Cifrão a juntar as primeiras criptos e fazer crescer. É isso aí? Com Conta com a certeza, gente, conta conta com a com a gente, gente. Vocês cara. estão seguros? Totalmente, conta com a Total. gente. Eu tô. Eu senti. Eu tô. Então aí, pô, pra fechar, diga aí 3 dicas pra quem quer começar no mundo cripto. E pode ser pra vocês dois isso, que 3 recomendações pra quem quer começar no mundo cripto não sabe por onde começar. Acabou de ouvir esse programa sem... Não, eu acho que a primeira é entre agora, enfim, cara, R$10, R$50, R$100, Maneiro. enfim, o que Se- der, entre. A Você tem que segunda tá no é mercado. faça aportes regulares com o que você tá disposto a perder ou Boa. a ver aquilo oscilar de forma negativa e ao mesmo tempo tente acompanhar o mercado e que você vai aprender à medida que você faz aportes regulares com o que você está disposto ali a sofrer uma A volatilidade. perder ou segurar, né? Exato. Se- né? Perder que eu digo é perder assim, você olhar um mês tá negativo e você Entendi. não botou Não o dinheiro da precisar tua vida, daquele caralho, dinheiro. eu preciso agora pagar aqui, fodeu. Já aconteceu isso comigo, já quando eu errei muito feio. Ah, com a mas- gente. Não, com a gente também. Todo mundo, isso é normal, é normal. Joga o primeiro Bitcoin que nunca fez uma dessas. Exatamente. Então, entre... Aportes regulares aportes e regulares. tente aprender e acompanhar o mercado o máximo Eu ia falar possível. isso também, Ótimo. estudar. Não precisa eu acho aprender que os tem que fundamentos estudar. e tal, mas assim, Estudar pô, é sempre. estudar assim, não precisa não entrar tanto nos fundamentos, mas pelo menos ler notícia, acompanhar o que tá acontecendo. Se dedicar assim 10 minutos, cara, tô no ônibus ali, não sei, tô indo pro trabalho, cara, assiste 10 minutos por dia, 15 minutos por dia de um vídeo no YouTube, enfim, não precisa ser nossos, óbvio, a gente pode indicar, cara, já vai fazer totalmente a diferença. Sim. É igual o exercício físico, Concordo. tu faça todo dia que no longo prazo ali você vai ficar pica das Ótimo, galáxias. ótimo. Pô, e eu pergunto, você pergunta. A última? É, Tu falou porque que já aqui- era a última, você Aqui é uma pergunta. coisa mais... Aqui, assim, é um dado importante pra gente. É quantos bitcoins aí vocês têm na carteira de Ah, esse é segredo. Lembra da Receita Federal? É que eles podem estar assistindo, é verdade. Não, eles estão sempre assistindo. O Leão Um tá abraço aí, sempre Léo. ativo. Valeu. Então tá bom, era o que eu tinha pra perguntar aí. Tu quer fechar no Diogo? Como é que é? Beleza, falamos aqui sobre criptomoedas, conversamos aqui com o Pete e o Paulo, da Omega Digital Assets, e, nossa, minha cabeça ainda tá fervendo, é apaixonante esse tema, hein? Foi o melhor Muito programa legal, até agora. muito mano. bom mesmo, muito que obrigado bom, que aí bom, pela gente. explicação, vocês falaram muito bem. E só pra encerrar agora, Pete, você quer falar mais alguma coisa? Cara, eu queria agradecer ao Diogo, o Rodrigo, a equipe aí toda por receber a gente. Cara, foi um prazer estar aqui, falar do nosso trabalho, bate-papo super maneiro. Quando quiserem, cara, estamos abertos aí a parceria, chamar outro podcast, enfim, outro... A gente tá aí, só agradecer mesmo a vocês, cara. Parabéns aí valeu, pelo valeu. estúdio também, bacana. E a gente tá ansioso pra assistir aí, viu? Também, já Felizão, sabe, tamo felizão. Paulo. É, não, tchau, pode cantar uma música, recitar um poema, fazer uma dança. Pô, vou fazer o TikTok aqui. Esse aqui é meu. Não, eu quero, primeiramente agradecer a todos aqui, né, cara, pela oportunidade. Eu acho que, assim, tem certas coisas que acontecem na nossa carreira que são marcos de que você tá indo pro caminho certo. E, com certeza, hoje é uma dessas. Então, que agradecer aí, cara, Valeu. botar aí, tanto a pessoa física como a empresa também sempre à disposição.
A gente quer ter parceiros, quer criar parcerias de longo prazo e podem contar com a gente aí para sempre. Valeu. Porra, É ganhamos isso. um mês agora. E você que chegou até aqui, ou que acelerou só pra participar do Do sorteio. Obrigado aí pela audiência. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar. E vamos botar agora na tela aqui, bem grandão, um QR Code. Escaneie esse QR Code. Se você estiver só ouvindo ou tiver com preguiça de escanear na tela, vai na descrição do episódio, que tem um link lá para preencher o formulário, nome, e-mail e opcionalmente o WhatsApp. E aí você já vai estar Beleza, concorrendo. preencheu. O que o cara tá concorrendo ao quê? Ele tá concorrendo a uma conta na Omega já com $100. Tem doletas. Pode Sem sacar, doletas. pode botar 500 e poucos reais aí. 500 e Pode, poucos reais 500 e poucos hoje. reais. Isso tá inscrito, pode ficar lá, isso aí Pode, valoriza. pode sacar, dar um jantar pra namorada ou pode esperar uns 5, Ah, 6 eu não anos e dar um sacaria. carro. Se arrepender amargamente no futuro. É. Você vai lembrar e Exatamente. falar, caraca, eu vendi meu Bitcoin a $20 mil, hoje tá $1 milhão. É isso aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, não, você não tá esperando o que você vai ganhar. Se você ganhar, é um extra. Eu seguraria lá. Vocês também, acho que... Com certeza, né, com segurariam certeza. lá, né? Seguraria, Deixaria com lá certeza. crescendo. Eu acho que eu botaria ainda mais. Se Mas possível. cada um quem ganhar que vai decidir, né? Esse Exato. episódio tá indo ao ar hoje, dia 27. E o pessoal tem até que dia pra poder preencher esse formulário? Até domingo da mesma semana, no Dia finalzinho. 2, A deixa eu gente vai- confirmar. Isso aí, exato. E aí a gente faz o sorteio no dia Do 3. dia 27 ao dia 2, sorteio na segunda. 3 dia de abril. Isso aí, fechado. Show, Estou 3 do muito 4, puto hein? que eu não posso participar. É, pô. Então, beleza. Recadinhos finais? Manda ver. Então é isso, galera. Como vocês já sabem, segunda-feira é dia intergaláctico de lançamento de novos episódios do Tigrão Cast. Toda segunda-feira, a partir de meio-dia no YouTube. Esse episódio aqui tá inteiro no YouTube. A partir de 4 horas da manhã em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Overcast, Radio Public. Corte todos os dias nas nossas redes sociais rápidas. Então, Instagram, TikTok, Kuai, Facebook. E é isso. Era só isso que eu queria dizer. Dá um like, é obrigação sua. Depois que esse material supra-sumo aqui, melhor do mundo. Que hoje foi top. Os convidados mais ricos que a gente já teve aqui no podcast. Então hoje merece like, compartilha e passa pra galera. Rico Beleza? de saúde, de amigos. Saúde, risadas, bom humor e Bitcoin. Opa, peraí, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, estão aparecendo aqui na tela agora 2 sugestões de vídeo que tem tudo a ver com o que a gente falou. Episódio 029, Psicologia Financeira. Você não entende nenhuma sobre o dinheiro. Ih, falei tudo errado. Não, mas Faz o pip. E episódio 30, O Fantástico Universo do Mercado de Opções. Isso, são Perfeito. 2 Bacana. recomendações boas. Então, beleza? Valeu? Valeu! Valeu. Valeu. Valeu, galera. Caraca, muito obrigado, cara. Muito obrigado.